Olá, amigos da Gazeta TV, amigos do Sportcast, das mídias sociais da Gazeta de Bananal. Muito boa noite, uma ótima sexta-feira para vocês. Estamos sextando aqui mais uma vez no esporte local e no esporte nacional. A gente vai fazendo aqui o nosso programa mais uma vez. Hoje nós temos muitas coisas importantes para falar. Tá bom, pode ir. E principalmente destacando, né, mais uma final brasileira na Libertadores. Ontem a gente estava aqui mostrando, né, assim, muita esperança em relação à classificação do Palmeiras, sabendo que era uma missão muito difícil, mas ao mesmo tempo sabendo que esse time do Palmeiras realmente tem uma força mental muito grande e que a LDU fora da altitude não é aquilo tudo, né? E acabou se confirmando o que a gente estava falando aqui, inclusive em relação ao astral da torcida, que estava muito confiante, os jogadores também. E o Palmeiras acabou fazendo 4-0, é, realmente deixando a torcida assim, em modo, né, de êxtase, né, de muita alegria, muita confirmação. Quem estava secando acabou se arrependendo. Então a gente vai repercutir muito, né, essa final, mais essa final brasileira, não só hoje, mas como também ao longo dos próximos dias, né, daqui a menos de um mês será o jogo. Então, futebol brasileiro, mais uma vez, comprovando aí um momento de superioridade, Heleno Nogueira, para a alegria, né, do futebol brasileiro. Alguns podem não gostar, mas outros, com certeza, ficam contentes, porque o futebol brasileiro cada vez mais vai se consolidando e dando muitas alegrias para os apreciadores do esporte bretão, né, que a gente fala, né, esporte que veio lá da Inglaterra, aqui no Brasil. Muito boa noite, Helena Nogueira. Boa noite, Ricardo. Boa noite ao Cadu, que hoje não se encontra aqui. Acho que está em Cruzeiro, o próprio Eduardo, que só deve fazer programa com a gente na próxima semana, de novembro. E que nem você acabou de comentar. Ontem eu falei aqui anteriormente que provavelmente o Palmeiras faria um 3-0 na equipe da LDU e iria para os pênaltis. O Palmeiras venceria nas penalidades máximas. Mas o Palmeiras foi muito feliz ontem, fez um gol lá para os 20 minutos, 20 e poucos minutos, e ao finalizar do jogo, fez o segundo gol. Isso deu muita moral para a equipe do Palmeiras no segundo tempo. O Rafael Veiga entrou, acabou fazendo 2 gols pela equipe do Palmeiras, e o Palmeiras se classificou para a grande final da Libertadores da América, que vai ser entre Flamengo e Palmeiras. Só que está marcado para o dia 29, mas pode haver uma alteração de 29 para 28. Não vou informar direitinho para vocês, não, mas pode haver uma alteração na data desse jogo entre Flamengo e Palmeiras, lá no Peru, a grande final da Libertadores das Américas. Muito bem, Eliano. Essa informação para mim é nova, eu não estava acompanhando. O que eu acompanhei ao longo do dia, desde ontem, né, mas hoje de manhã principalmente, é que o presidente da CBF havia se disponibilizado, caso os times assim desejassem, tentar trazer o jogo para o Brasil, num campo neutro, provavelmente Brasília ou até Manaus, esses estádios aí que foram construídos para a Copa do Mundo e que são subutilizados, né? E tentar trazer essa final para cá, porque a gente sabe aí, né, que a situação político-social lá no Peru está meio conturbado, mas como a Conmebol não fez nenhuma manifestação em nenhum momento, mesmo quando na semana passada, quando houve a crise lá, né, manifestações e uma série de outras coisas, então eu acho que não, é muito difícil você alterar, porque tem muito interesse envolvido, rede hoteleira, tem um pessoal que já reservou com antecedência. Então, assim, eu acho que é muito difícil alterar o local e a data da partida, muito difícil. É que nem você acabou de falar aí. O jogo é no Peru, tá com problema político lá, e os brasileiros querem trazer aqui para o Brasil para essa decisão ser aqui. É. Então, se foi decidido que é no Peru, esse jogo tem que ser lá. Agora, quanto à questão da data que foi alterada, também não posso dizer se é 28 ou se é 29. Mas é questão deles lá que decida lá da Libertadores que esse próximo jogo. Agora, se o jogo for aqui no Brasil, para os brasileiros é excelente.
que o jogo será aqui no Brasil, não será fora do Brasil. Independente disso, as torcidas irão no Peru para ver esse jogo, com aquela condição. Com o problema político que está tendo lá, pode até, se houver alguma coisa, um entretenimento da própria pessoal dos peruanos contra os brasileiros, essa parte é ruim para os próprios brasileiros, que pode até acontecer uma coisa grave com eles lá. Mas eu espero que não vá acontecer nada e que esse jogo possa ser realizado no Peru mesmo, porque depois foi definido, só que esses problemas políticos aí, pode até ser que haja uma mudança. Mas vamos esperar, hoje ainda é 31, último dia do mês, até 28 a 29, são 28 a 29 dias. Então tem um período que eu acho que não sei se a pessoal da Libertadores se pode mudar esse jogo do Peru e a data também do jogo entre Flamengo e Palmeiras na Libertadores das Américas. Como é uma coisa com muita antecedência, que, né, em função de toda a logística, toda a estrutura, é muita coisa econômica envolvida, né, passagens, empresas de viagens, né, de turismo, rede hoteleira, bares. Com certeza o pessoal lá do Peru, né, os comerciantes lá de Lima, não estão querendo que esse jogo seja adiado, ainda mais envolvendo duas torcidas grandes aqui no Brasil, né, dois times tradicionais. É uma revanche, né, que todo mundo estava esperando, a gente está falando isso aqui faz tempo, né? Exato. Imaginou uma final Flamengo e Palmeiras, né, com todo aquele espírito de revanche de 2021, e ter aquela coisa realmente assim todos os ingredientes, o Andrés Pereira agora no Palmeiras, quer dizer, tem muita. Acho que se tivesse feito uma novela, rapaz, não ia ter tanto ingrediente assim, né, para um jogo de futebol. A classificação dramática das duas equipes, né, foram classificações dramáticas. O Flamengo passou um sufoco muito grande no segundo tempo, foi superior, né, a gente comentou isso ontem aqui, mas passou um sufoco danado. Teve aquela defesa milagrosa do Rossi no final do jogo, que poderia levar para os pênaltis, né, complicar uma situação que o Flamengo ia sofrer o que tinha sofrido com os Estudiantes. E então, assim, o Palmeiras com 3-0, né? Todo mundo muita gente dando o Palmeiras como eliminado. Eu sempre achei que, nem achar, rapaz, é uma questão de constatação do que essa equipe do Palmeiras é capaz de fazer. Só quem eventualmente tem, assim, alguma rejeição ao Palmeiras, a rivalidade, que não consegue enxergar que esse time ele tem um mental muito diferente das outras equipes. Acho que ninguém tem uma frieza mental igual esse time do Palmeiras, obviamente graças ao técnico, né? Então esse pessoal aprendeu a ser frio, assim, coisa que é muito rara no futebol brasileiro. E esse time foi buscar um 3-0, virar para 4-3 contra o Botafogo com bola rolando, né? E não era esse time é melhor do que aquele time que virou contra o Botafogo. Esse time desse ano, os caras investiram 700 milhões de reais nesse time do Palmeiras. E então é uma coisa assim que você olha no Palmeiras, se o Palmeiras estiver perdendo um jogo de 3-0 até determinado momento do jogo, você fala assim, não dá para saber o que vai acontecer. Porque se o outro time recuar, se o outro time entregar, é uma situação muito parecida com a do Flamengo. Se você entregar a bola para o Flamengo, esquece, você vai perder o jogo. Não tem a dúvida disso. O Palmeiras é a mesma coisa. Cada um com o seu estilo, o Flamengo é mais técnico, o Palmeiras é mais rápido, né? Ele tá com o futebol mais rápido. Ontem eu nem achei assim que o Palmeiras jogou tudo que pode, porque tem jogadores lá imprescindíveis para o time que ou estavam no banco voltando aí, seja por opção técnica do Abel, seja por condicionamento físico ainda não muito adequado, né? E então assim, o Piquerez ontem muito abaixo, né? Outros jogadores assim que o próprio Os dois atacantes, o Lopes e o Flaco Lopes muito abaixo, porque não é em questão da armação que às vezes ele busca, porque além de ser um matador, ele também, quando sai um pouco, ele arma a jogada também. Né? O Vitor Roque também um pouquinho abaixo, mas depois melhorou. E os caras que são. Tem um cara lá no banco do Palmeiras que, para mim, é o cara que é um pulmão do time, que é o Aníbal Moreno, que não está numa boa fase, depois teve problema físico.
e entrou, né, no final do jogo, e é esse garoto que apareceu agora lá, né, que, quer dizer, apareceu no início do ano, já tinha feito jogos decisivos no Campeonato Paulista, fez gol de classificação, acho que nas quartas de final, se não me falha a memória, desequilibrou jogos no Paulistão, o Campeonato Brasileiro teve alguns lampejos também, mas esse Alan, a jogada que esse garoto fez no pênalti foi realmente, isso sem falar nas outras jogadas que ele fez, né? Mas ali, né, pô, ele simplesmente pegou uma bola que estava perdida, né, ele de costas para dois defensores é, LDU. da LDU e entrou na área e levou o outro né, sofreu o pênalti, tal, foi um pênalti indiscutível também, não tenho o que dizer. Achei que o árbitro foi muito condescendente com faltas não dadas contra o Palmeiras, deixou o jogo correr muito e travou em alguns momentos. Eu achei que ele estava meio que favorecendo o jogo de passar o tempo da LDU, entendeu? Esse árbitro, Roldan, ele apitou a final Boca Juniors e Fluminense no Maracanã. É o tipo do árbitro que você olha para ele e você fala, pô, esse cara é bom pra caramba. Mas é um árbitro que, quando você fica desconfiado que ele está meio tendencioso, ele sabe disfarçar bem quando ele está sendo tendencioso, sabe? Então ele é um árbitro tão capaz que ele sabe, enfim, enganar que ele está sendo neutro. Então é o tipo de árbitro perigoso. E para mim ontem, assim, de forma muito sutil, ele deixou o jogo correr muito, assim, em lance de faltas, assim, que pô, eram evidentes as faltas, ele deixou correr. Mas não adiantou nada porque o Palmeiras foi realmente muito superior, né, Leandro? Não tem dúvida. A questão do árbitro, realmente, que nem você falou, teve lance lá que eu não cantei falta. E ele não deu a falta, deu sequência no lance. Foi até uma falta até no próprio jogador do Palmeiras, foi no Roque, no atacante lá. E ele não deu a falta e Vitor Roque. Vitor Roque deu sequência no lance. Infelizmente não aconteceu nada, mas é um lance que se é faltoso, ele tem que marcar a falta. Então deixou o jogo seguir. Infelizmente não aconteceu nada. Mas é que nem a gente falou. Eu mesmo falei que o Palmeiras era dentro de casa, é muito difícil ele perder o jogo aqui para a equipe da LDU, sem querer desmerecer a equipe da LDU, mas o Palmeiras é muito superior à equipe da LDU. Eu só fiquei impressionado com a derrota do Palmeiras lá por 3-0, É. que para mim foi um placar elástico que o Palmeiras sofreu. Acho que foi a primeira derrota que ele sofre, um placar elevado assim na Libertadores. Mas é que negócio, futebol aqui no Brasil é diferente, torcida ajuda, então acabou acontecendo o gol do Palmeiras um pouquinho atrasado, lá para os 20 minutos que aconteceu o gol do Palmeiras, e no final do jogo aconteceu o segundo gol. Mas a questão jogadores contra os próprios jogadores, não tem dúvida que os jogadores do Palmeiras têm um amplo, assim, bem acima dos jogadores da LDU. E eu acho que foi isso que ocorreu para a equipe da LDU, esse descuido da equipe da LDU, e acabou acontecendo a vitória do Palmeiras 4-0. Infelizmente, eles foram tristes para lá, porque eles poderiam estar disputando até uma grande final, que seria contra o próprio Flamengo. É que nem você falou aí sobre o Flamengo. O Flamengo se classificou na quarta-feira. Então, na quarta-feira, muitos torcedores já devem ter comprado o ingresso lá para o Peru. Então, até isso poderia interferir também, porque o cara já comprou o ingresso. Aí chega, não tem um jogo, eu não sei se esse ingresso, como se ele é ressarcido para o próprio torcedor, por causa dele ter comprado o ingresso. Até é, né? Até é, mas o problema é o pessoal de lá de Lima, né? Que, pô, fala, pô, o dinheiro que nós vamos deixar de ganhar aqui, e porque a própria estrutura da cidade já foi montada para essa final, fosse quem fosse, E já está montada, né? já está montada. Então, obviamente já tem todo um trabalho, né, feito, independentemente das equipes de quais países. Então, os caras já montam, já na semifinal eles já sabem os quatro que podem ir. Então já começa a fazer um trabalho junto às torcidas ali, né, aos países, e ver quais os voos que tem, uma série de coisas. Então por isso que eu falo, é muito difícil você mudar um jogo, só por uma situação muito excepcional mesmo, porque o jogo está marcado para o dia 29, eu acho que vai ser dia 29,
E a CBF vai ter que alterar, o que ela vai ter que fazer é alterar os jogos do Flamengo e do Palmeiras que estão marcados pelo Campeonato Brasileiro no dia 30. Com certeza esses jogos É, vão 29, ser, 30 vão dá ser um dia só, adiados. não Não tem tem nem como como, né? jogar. Para você ter uma ideia, a Federação do Equador, ela tinha um jogo LDU e Independiente Del Valle no final de semana passado. Certo. Então, o Independiente ia enfrentar o Atlético, a LDU ia enfrentar o Palmeiras. Palmeiras, eles simplesmente adiaram o jogo. Não teve jogo. Então, as duas equipes descansaram no final de semana passado, ou seja, Justamente pela Sul-Americana e pela Libertadores. exatamente, que os dois teriam jogos decisivos, né, pelas respectivas semifinais da Uhum. Sul-Americana e da Libertadores. Certo. Então a federação lá suspendeu o jogo. E é um dos principais clássicos hoje lá do Equador, né? É, Independente Del Valle e Lanús é Del clássico. Valle e LDU. Então, Mas o Independente Del Valle é argentino? não, Independente Del Valle é do Equador também, ué. Então, mas e o Lanús? Não, o Lanús jogou com a Laú, Então, mas que é do Chile. A Laú é do e é Chile, da Sul-Americana. sul-americana, Uhum. entendeu? Aí você fala o Independente Del Valle e o LDU justamente por causa dos jogos que tinha contra o Palmeiras e o outro contra o Atlético Mineiro. Isso, Entendi. entendeu? Então, por causa dos jogos, um na Libertadores e o outro na Sul-Americana, eles iam se enfrentar no domingo passado, a Federação Equatoriana adiou o jogo, porque pensou nas duas equipes. Sabe da importância a CBF ficou essa coisa aí de dar uma de durona, até, às vezes até fala que os times não podem poupar, essas besteiras, né? É lógico que essas competições são mais importantes. Então, o que a federação tem que fazer é apoiar os times que estão jogando. Uhum. Cada federação apoia, né, as equipes que são federados deles lá. E no Brasil não, então, só que agora não tem como. Os jogos do Flamengo e do Palmeiras, que vão ser no dia 30, esses jogos vão ter que ser adiados. Adiados ou antecipados, não sei, Eu também só não entendeu? sei que eu tô te falando que essa questão de mudança de 29 para 28, Eu, que eu eu, não sei realmente- se eu vou até dar 28 uma para olhada 30 aqui. dá 2 dias. Eu não sei se Não, não pode, do mesmo jeito. Tem que ser pelo menos 72 horas, né? 48 não pode mais. 72 É são pelo 3 menos dias. 72, é. E, pô, não tem condição, né? Pô? Você tem uma decisão de Libertadores, você vai botar os dois times para jogar. é, é, talvez tenha que fazer isso, né? Em 72 horas. Então eles jogam no sábado e aí vão. Porque você vê essa questão da logística aí, Leandro, sexta-feira, esse jogo não pode acontecer porque muita gente trabalha. Muita gente que certamente vai comprar ingresso trabalha na sexta. E Mas tem, hoje, e tem a viagem, né? mas já entendi, cara. Mas hoje, eu digo Brasil. O Brasil hoje tem campeonato quarta-feira, terça-feira. Não, eu tô olhando pelo lado do torcedor, Leandro. Tá. O cara trabalha, ele tem Não, um emprego mas dele. é torcedor que eu tô E ele falando. tem, então, mas aí como é que ele vai viajar? Então, provavelmente, num jogo no sábado, provavelmente ele já não vai trabalhar na sexta para viajar até lá. Se tiver jogo na sexta, ele vai ter que faltar quinta e sexta, Entendi. Pelo lado entendeu? do Então, serviço assim, dele. não tem como. Aí já complica a situação do pessoal, por mais fanático que o sujeito seja, né? Tem a questão também de aluguel, né? Às vezes o cara aluga lá por 2 dias, às vezes até por um dia. Uhum. Então tem tudo isso. Então é muito difícil ter qualquer tipo de adiamento, tanto do dia quanto do local. Só se houver realmente um problema de segurança lá, se o quadro social lá se agravar, Uhum. aí realmente o jogo não vai poder acontecer. Havendo qualquer risco, né, para quem quer que seja, para os torcedores, para os times e tal. Então, E nesse caso, Ricardo, o jogo não vai acontecer. se houver uma crise lá, Se tiver algum problema lá, que nem o que você acabou de aí, falar, aí eu acho que a já estão Sul-Americana. se preparando tudinho para a grande final, que vai ser Flamengo e Palmeiras. Uhum. E vocês já estão se preparando já para essa grande final, que nem você falou. O gasto que eles tiveram lá para justamente esse jogo do Flamengo e Palmeiras, o gasto é grande. E a viagem do pessoal também é que nem vai perder o Peru. Eles vão para lá ver o jogo e vão deixar de ir para o Peru. Aquele pessoal que ia para lá já não vai, já vai ficar uma estafa que vai lá para baixo, vai cair muito. Uhum. Aí eu já não sei esse caso aí, porque. Mas eu acredito que o jogo vai ser lá no Peru. Não Não, vai. eu não acredito que mude também, não. É muito, muito difícil.
Vamos ver os números do jogo, Eliano? Mas o número do jogo deve ter dado 99 por 1. Eu vou colocar um campinho aqui, que eu tenho falado tanto nesse campinho, nunca tinha colocado no ar. Falei, eu vou colocar o campinho no ar, para o pessoal, tanto que eu falo, né? Tem um campinho do jogo que tem a escalação das duas equipes. Certo. Então aqui dá para ver, né, que o Palmeiras, ele jogou, né, a opção tática. Mas ele teve mudanças ontem no jogo. Jogador. Que nem esse menino novo que jogou, ele não estava jogando. Não, sim, então. Aí o que eu tô querendo dizer é o seguinte: o Abel, ontem ele colocou o time para jogar no 3-4-3. Então ele colocou três zagueiros, né? Uhum. Ele colocou o Murilo, ele colocou o Bruno Fux, depois ele alterou, colocou o Kelvin, que é lateral, né? Aí ele mudou o jeito da equipe e obviamente, né? O Gustavo O Gomes. Gustavo Gomes. Então ficou com três ali atuando de zagueiro. O Bruno Fux, às vezes, ele faz Lateral. de volante também, né? Uhum. De volante e tal. Que ontem ele não precisou porque ele colocou quatro no meio campo. Então ele botou os dois alas mais avançados, né? O Alan. Botou do outro lado o Piquerez, que ontem não jogou, né, que se espera dele. Ele não tem jogado o que se espera dele. Talvez daqui a um mês ele volte a jogar, porque é um jogador que desequilibra ali do lado esquerdo também. Tanto na Importantíssimo. marcação Uhum. quanto no ataque, né? Aí ele colocou o Andréas Pereira, que para mim fez um partidaço ontem, fez uma partidaça, para mim foi um dos melhores em campo ontem. O Maurício, que é um jogador muito eficiente, que é um jogador que pode surpreender, né? É um jogador que tem uma marcação muito forte também. Ontem entrou com muita raça também. Depois ele foi substituído no segundo tempo pelo Felipe Anderson, que também é outro jogador. Ele quase fez um gol bonito ontem, né? Um chute da entrada da área ali. Mas ele também é um jogador que não está jogando tudo que ele pode jogar. E o Alan, depois, ele saiu, para mim foi o melhor em campo, na minha opinião. E depois ele saiu para entrar o Giai, né? Que é lateral mesmo, de ofício. Então o Giai não jogou. Jogou o Alan. Por isso que ele jogou O com três Giai, zagueiros e adiantou. isso. E o Giai entrou no segundo tempo, Então, né? No lugar do Alan. do Alan. O Vitor Roque jogou, né, no ataque, os três do ataque, ele entrou com o Vitor Roque, com o Flaco Lopes e com o Sousa, que é um jogador que eu não gostei muito dele, principalmente no jogo contra o Flamengo lá, não me agradou muito não, mas Ele fez ontem o até que primeiro ele gol. fez bem, fez o primeiro gol. O Vitor Roque depois foi substituído pelo Aníbal Moreno, então ele tirou o atacante para colocar o volante, que o Aníbal Moreno, para mim, nos últimos tempos, tem sido aquele volante que dá muita segurança para a equipe, mas depois entrou uma fase ruim. A torcida chegou até a pegar no pé dele recentemente. O Flaco Lopes, né, ali centralizado no meio. E o Ramon Sousa depois que entrou, ninguém mesmo. Ele tirou o cara que o cara, quando está iluminado, ele tira o cara que fez o primeiro gol e aí É o substitui Sousa. com o cara que fez o terceiro e o quarto gols, né, que foi o Rafael Veiga. Mas o Rafael Veiga não estou jogando, não. Não, estou falando aqui da substituição, cara. Ah, Eu tô tá. falando que ele tirou o Sousa, Tá. o cara que fez o primeiro gol, e colocou o cara que fez o terceiro e o quarto gol. É isso E que o eu tô Rafael falando, Veiga. entendeu? Que é o Tá. Rafael Veiga. Então, realmente é um time que, inspirado, ele é um timaço, né? Não tem como a gente não dizer que é um timaço. E eu não tiraria esse Rafael Veiga do time nunca. Ninguém. Ele estava numa fase ruim realmente, né? Mas, assim, aquele tipo de jogador, igual o Arrascaeta teve um momento mal no Flamengo, a torcida também já estava. Mas é o tipo do jogador, rapaz, você sabe que ele vai voltar a jogar bem. Tem jogador que é o contrário, o cara é ruim, né? Aí ele tem uma fase boa, beleza, desequilibrou ali e tal, e depois ele voltou a jogar a ser o que era, volta Uhum. ao normal. Né? Ou, vamos dizer assim, um jogador mediano, o Nonato, por exemplo. Porque o Nonato jogou na Copa do Mundo pelo Fluminense, fazia anos que ele não jogava daquele Nonato jeito. ou Donato? Ah, Nonato. Nonato. E aí depois ele voltou a ser um Nonato normal. E o Rafael Veiga é o contrário, pô, né? Então, quer dizer, o cara, uma hora ele vai voltar, que o cara não vai desaprender, né? E ontem achei muito legal até ele se colocar lá para bater o pênalti, né? Porque ele foi um jogador que nunca tinha perdido pênalti até um ano atrás, mais ou menos.
Aí depois ele perdeu o primeiro pênalti, depois começou a perder pênalti, assim, Palmeiras. seguido. Aí o pessoal já começou a pegar no pé dele. Um cara que tinha ficado anos batendo pênalti no Palmeiras sem perder, foi só o cara parar de fazer alguns, a torcida já pega no pé. Esquece a quantidade imensa que o cara Não já lembro do que tinha ele, feito antes, não né? lembro do que ele tinha feito já para trás, né? É. E então, assim, agora deixa eu voltar a câmera para nós aqui, que eu vou colocar o famoso balanço do jogo, né? Estatística do jogo. Só deu LDU, né, rapaz? Impressionante, né? Rapaz, Mas o goleiro ontem foi mal também, cara. que. Qual goleiro? O goleiro da LDU. Ah, mas você sabe que ele é reserva. Ele até fez umas defesas meio complicadas Mas lá. teve gols ali que era defensável, É, mas mas ele fez umas defesas. Eu não sei se você notou no intervalo do primeiro para o segundo tempo, é porque eu não assisto o jogo pela transmissão de canal aberto, eu assisto pelo Paramount, né? Ou pela ESPN, né? Quando joga. Ontem foi a ESPN que transmitiu. O do Flamengo que foi pelo Paramount. uhum. E então, eu vou colocar os números do jogo aqui, Léo. Eu não sei se você notou no intervalo do jogo que o Palmeiras ficou molhando o campo. Então, Mas antes inclusive, do jogo já estava molhando o então, campo. quando o pessoal da LDU entrou, voltando para o segundo tempo, eles ligaram aquele negócio lá, os caras não podiam entrar no campo, porque Por causa da água. estava molhando, além do frio que estava, né? Então, e aí logo depois eles desligaram. Então, eles molharam o campo. Aí o técnico, né, o Thiago Nunes, né, o brasileiro técnico da LDU, chiou lá depois. Pô, o cara não. Na hora dele falar Hum. que da altitude, ele ficou quieto. Aí por causa de gramado. E a gente comentou isso ontem aqui: Foi. gramado artificial, Uhum. papapá. E o que aconteceu? Ele reclamou. E aí foi a amassada, né, que ele tomou, né? 25 finalizações no total para o Palmeiras, 8 para a LDU. No gol, foram 8 do Palmeiras e 2 da LDU. Posse de bola, chuta aí. Posse de bola? É, Eu vou botar 90 por 10. não, foi 68-32 para o Palmeiras. Mas é muito ainda, pai. É, Pra o, LDU. o Palmeiras cometeu 6 faltas, a LDU cometeu 12 faltas, cartões amarelos, 3 para o Palmeiras, 4 para a LDU, não tivemos expulsão, teve um impedimento da LDU e o Palmeiras teve 4 escanteios na partida, né? Então, assim, tem lá no finalzinho lá a defesa, né? O goleiro fez 4 defesas e o goleiro da LDU e do Palmeiras fez 2. O goleiro do Palmeiras ontem pelo menos não complicou, né, a situação. Então, Helena, assim, a superioridade do Palmeiras ontem refletiu realmente no placar. Não tem como dizer que não, né? Não tem como. É só pelo ver não, na chegada do. E chegou torcedor de todo lado para a equipe do Palmeiras lá para torcer para a equipe do torcer contra a LDU. E, infelizmente foi o que aconteceu. O Palmeiras acabou sendo feliz, conseguiu fazer os 4 gols e sair para o Palmeiras foi excelente para ele. Praticamente levou ele para a grande final contra a equipe do Flamengo, dia 29 que está marcado. E, e vai ser um grande jogo, cara. Agora a gente pega aí Palmeiras e Flamengo, Libertadores, vai decidir Flamengo e Palmeiras. E no Campeonato Brasileiro, tá a mesma coisa. O Palmeiras tem 1 ponto na frente do Flamengo, mas ele tem uma vitória a mais. Só que o Flamengo pega o Sport, aqui no Maracanã, e o Palmeiras pega o Juventude fora de casa. Mas o Palmeiras, pela equipe que tem, se ele manter o jeito que ele vem jogando, é muito difícil ele perder pontos aí. Tá certo que ainda tem 2 jogos contra a equipe do Santos, sendo no campo do Palmeiras, o outro lá na Vila Belmiro. Mas o futebol é o que a gente fala, futebol, não é todo dia que o time acerta a jogar. Você pega o Palmeiras que perdeu pro Bahia por 1-0. E o Bahia não tem o patamar que o Palmeiras tem hoje pela equipe que tem, não só a que joga e a que está fora do banco de reserva da equipe do Palmeiras. Mas o Bahia entrou com uma grande com euforia mesmo para vencer a equipe do Palmeiras e conseguiu vencer por 1-0. E isso aí para as outras torcidas foi bom, porque o Palmeiras perdeu, porque se o Palmeiras vence, aí ficaria mais difícil ainda. E hoje, com o Flamengo hoje praticamente falta 9 jogos, não só para ele como para o Palmeiras, ainda são 10 jogos que falta muito jogo ainda.
Mas a questão toda que a gente está falando, Libertadores e Campeonato Brasileiro, quem vai decidir o Campeonato Brasileiro e a Libertadores são Flamengo e Palmeiras, que estão na grande final da Libertadores. E no Campeonato Brasileiro tá os dois um perto do outro ali, diferença de um ponto. E a gente vai ver o que vai estar agora para frente aí, para que não sei se vai ter poupar, que nem você falou, por causa do jogo dia 29 e o jogo dia 30, que nem você falou, vai ter que ser alterado uma outra data. E, e sendo alterado, claro, que nem você comentou aí do time lá. Teve que alterar a data dele, justamente que ele jogava naquele dia, contra o Atlético Mineiro e o outro contra o Palmeiras. Foi alterado, mas infelizmente alterou para ver o lado deles lá mesmo. Mas acabou não dando certo, todos os dois foram eliminados. E hoje, tanto o Flamengo está na final, como o Atlético Mineiro está na final. Vai enfrentar a equipe da Lanús, que venceu por 1-0. Então, eu acredito aí que vai dar dois brasileiros. Então, na Libertadores, só tem dois jogando: Flamengo e Palmeiras. E o outro é Atlético contra o Lanús. Eu acredito que vai dar dois brasileiros aí, tanto na Sul-Americana como na Libertadores. Essa semana foi importante, Helena, para várias definições. Com os dois indo para a final, abriu mais uma vaga. A gente vai falar do brasileiro daqui a pouco, Tá, mas eu vou só pontuar aqui. tá. Abriu o G7 no brasileiro, porque um dos dois vai ser campeão, eles estão disputando o título. Então o G6 agora virou G7, né? Ah, então não. Porque vai abrir uma vaga para Libertadores, para pré-Libertadores. Nesse caso, hoje até o Botafogo estaria. Hoje entraria o Botafogo, do jeito que está a tabela. A gente Entendi. vai falar isso daqui a pouco. Entendi. Outra coisa importante, né? O Flamengo conseguiu esse feito aí em 6 temporadas. Eu não falo em ano porque aí depois o pessoal vai fazer a conta. Fala, não, pô, mas o Ricardo tá falando lá, mas na verdade são 5 anos, não sei o que, são 6 e tal. Mas na verdade você conta a temporada de 2019, então 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então dá 7, não 6. 7 temporadas. O Flamengo foi para 4 finais, né, de Libertadores, né? Essa é a quarta É que está isso, essa é a disputando. quarta. É. Foi para a quarta, Uhum. né? E o Palmeiras está indo para a terceira. Certo. O Palmeiras, aí você pega de 2020, quando o Palmeiras ganhou do Santos, lá no Maracanã. Então o Palmeiras está indo para a terceira. Então a grana desses dois está fazendo essa diferença. Uhum. E outro ponto que o Palmeiras marcou ontem, em termos de números da Libertadores, foi que pela primeira vez na história da Libertadores, numa semifinal, um placar de 3-0 do primeiro jogo foi revertido. Então nunca antes um time que tinha vencido na semifinal por 3-0 nunca tinha sido eliminado. A LDU foi ontem, então o Palmeiras Conseguiu reverter. conseguiu esse feito, né? Então Entendi. ficou como o único time até hoje na história da Libertadores a conseguir essa noite mágica, né? Como foi batizado lá pelos palmeirenses. Achei interessante uma faixa lá que eles colocaram: 90 minutos no Allianz é muito tempo. Você viu o grau de confiança, né? Ontem nós mostramos umas imagens da Narrador torcida que aqui, tava né? falando desse negócio do jogo lá? Não, isso virou faixa até da torcida lá. Então Ah, não, tinha várias eu faixas. não vi essa parte. 90 minutos no Allianz é muito tempo. Então teve faixas lá assim, né? Padronizadas e É, tudo. o torcedor puxar pro lado do time dele mesmo, porque ele é É. torcedor do Palmeiras. E com isso, os dois times vão faturar, são os dois times que mais faturam no futebol brasileiro, vão faturar mais ainda. Quem for campeão vai faturar não só como campeão, mas também, né, com a grana do Intercontinental. E o nome que também dá da equipe for campeão. Não, a projeção internacional, mas acho que os dois já têm, né, uma projeção internacional aí. Principalmente depois do Mundial de Clubes, a quantidade de gente que passou a conhecer mais os times brasileiros foi absurda, né? Foi a exposição da marca, pensando em marca, né, como marketing. Certo. Os 4 brasileiros que foram para o Mundial atingiram assim, uma exposição de marca sem precedentes. Para nenhum time brasileiro, tirando o Santos do Pelé, né? Porque isso aí é outro tempo. Lá pra trás. Né? Tinha o Pelé, né? Então era outra época. O Pelé já era o marketing, né, do próprio Santos. Só Em ele já outros era. tempos. Só ele já
É que nem o Mas Neymar hoje. agora vamos esperar o Fabrício Bruno também, né? Você é tão conhecido quanto o Pelé, né? Porque ele falou que com ele o Pelé não jogaria do jeito que jogou. Fabrício Bruno, do Cruzeiro? O Fabrício Bruno, Que eu isso? contei aqui semana passada. Mas eu não vi essa que ele falou isso, não. Ele falou que ele viu no tempo do Pelé, que os zagueiros naquela época eram muito lentos. Ele tem essa mania, né, de falar que ele é muito rápido, Não ele é foi ele que fez realmente. 2 gols contra agora, né? Contra o Chapão, não foi? Ah, quem que caiu sentado com o drible do Neymar em pleno Mineirão? Que é o sentado. Foi ele? Foi ele, ué. Tomou um drible do Neymar em final de carreira, né? Todo esbudegado. Bom, o O Neymar deu um vale naquele Neymar zagueiro deu um do drible Flamengo lá. mesmo, que não era. Foi no 5-4. Até que o Ronaldinho Gaúcho fez 2 gols. Ai, mas isso foi lá em 2000. Então, mas eu digo pra trás, né? É. Não, Mas falou ele, agora, o Neymar quase acabado. O Neymar deixou ele sentado e ele fala que o Pelé não jogaria contra ele. Então você vê o cara sem noção, né? o Pelé não jogou. Não, acho que ele nem ia jogar, né? Não, pô. Vou nem falar. É, eu quero mandar um abraço aqui pro Chiquinho, nosso amigo Chiquinho, que no programa de ontem mandou mensagem pra gente. Eu só vi depois que eu cheguei lá em casa. Eu não sei por que não apareceu na tela aqui. Um abraço, Chiquinho, mais uma vez. Muito obrigado pela sua participação. Ontem ainda, daqui a pouco ele se manifesta aí de novo, mas já tem aqui um espectador aqui, Leandro, que já mandou uma mensagem hoje. E Eu eu, já estou com a tela aqui normal. e eu vou te falar uma coisa. Ah, Conversei com o Chiquinho Barra Mansa. é Tava mesmo? ele, a esposa dele. Ah, é, cara? Aí conversando, que nem você comentou do Nana. Não, o Nana realmente foi frigideira mesmo. Então O tá dele vendo? era frigideira. É, Aí tinha ele, tinha o Joãozinho, tinha o Zequinha, que era tudo caixa. tudo caixa. O Chiquinho também caixa. E o Chiquinho lembrando, pô. Aí eu lembrei, pô, o Ricardo falou que acho que você vai dar um parecer pra ele lá que realmente o Nana era frigideira. Então até deixou um abraço pra você e falou, não, pode ficar Pô, que legal. tranquilo Então que a vocês se gente encontraram lá em Barra Mansa? encontrei com o Barra Mansa, tava ele, a esposa dele, Eu conversa. não dou essa sorte de encontrar com o Chiquinho. Encontrei com ele uma vez, sim, que de tantas vezes que eu vou em Barra Mansa, né, durante a Uhum. semana, 2, 3 vezes por semana. Essa semana, por incrível que pareça, eu não fui a Barra Mansa. Passou a semana, eu acho que nem lembro a última vez que eu fiquei uma semana sem a Barra Mansa. Essa semana eu não fui. É, então, eu encontrei com o Chiquinho já tem um tempinho já, mas recentemente não encontro com ele. Faz E olha tempo. que eu fico bastante lá, né? Mas um abração pro Chiquinho, agradecer a ele. Mas assim, a gente tem já um recado aqui de um espectador. Hum. Eu vou ler aqui para você não ficar bravo. Na hora que você fala espectador, já. Quem que você acha que é? Minhas coerdas, deve ser, né? Começa com R. É isso que eu comentei aqui de fazer como é que é o negócio? O React. React. É. Isso que ele quer vir, ele, o Tadeu, o próprio Xandinho, Não, já eu, imaginou a você. resenha que não vai dar isso aí, rapaz? Ué, mas... Vai dar uma resenha boa pra caramba. Fora a audiência que vai estourar, né? Esse pessoal todo aqui. Nossa Senhora. Ó, o Rafael Rodrigues, que eu acho que você conhece, Uhum. ele tá dando aqui, boa noite. Heleno, você acha certo o Palmeiras jogar contra 12 na final? Eu não entendi direito o que ele quis dizer aqui. Jogar contra 12? Que o Palmeiras vai jogar contra 12 na final. Então ele tá contando os 11 Você do acha Flamengo, certo? os 11 do Flamengo e o árbitro. Não sei, ué. Ué, você tá falando 12 É? ou bandeira? Porque são um árbitro e dois bandeiras e tem um Mas auxiliar. quem são 12? São 15? Ué, então se o Flamengo jogar com 15? 12, É porque tem o o Palmeiras vai quarto dar com árbitro. 14. Eu tô falando 15 por causa do quarto árbitro. Então pensar, pô, o cara é ruim de conta, pô. O árbitro do bandeirinho vai dar 14. Eu tô contando o quarto árbitro também. Então, Mas você acha que é justo isso? Ou você acha que isso é isso é coisa da injusto. cabeça dele? Eu já acho que o que o Rafael falou, tudo bem, ele acha. Mas ele é tricolor, não é porque ele ser tricolor, que eu sou Flamengo, vou ter Palmeiras, É, ele jamais fala com o intuito de agressão com a pessoa da gente. aham. Mas eu acho errado, Ricardo, acontecer, que nem você acabou de comentar da arbitragem de ontem contra a LDU, do árbitro. Um árbitro não pode ser assim, contra a própria equipe que veio jogar dentro aqui no estádio. Independente se o time está jogando bem, ele tem que apitar o jogo dele e fazer a parte dele. Agora, jamais pode ser contra. Às vezes, apitar um lance, que nem as faltas que teve, que ele não marcou. Mas a gente deixa um bração pro Rafael aí, que agora vai jogar contra o Fluminense, pega o Mirassol, não, o Botafogo pega o Mirassol. Nós pega o Ceará de novo lá. Lá, Ceará e Fluminense lá
Então, mas é que nem o Fluminense ganhou de 1-0, que eu falei pra você, o gol realmente não foi legal, que não houve a mão, e agora vai jogar lá. E o Ceará também precisa vencer, porque a situação que ele tá, ele precisa vencer. Que nem você acabou de comentar, que hoje é são 7. Como está no 6, o Fluminense está na sexta colocação, então o próprio Ceará, não sei a colocação do Ceará, está em 19º, que pode chegar nessa sétima Não, o colocação. Ceará tá lá na segunda página, lá. Ele deve estar lá. Daqui a pouco a gente vai olhar de novo aqui. Ele Tá. deve estar lá em 14º, 15º por aí. Ah, já está na segunda Eu parte. acho que o Ceará é um dos que está com 35, né? Tá lá naquele O patamar Vasco lá. estava em nono, né? O Vasco estava em nono. Então, agora sim, o Vasco agora, ele tá em sétimo, né? Não. Não, Sétimo, sétimo Botafogo, o Vasco está em oitavo. Lembra que a gente tá. comentou? Você falou os três clubes Tá aí. o Fluminense em sexto, Botafogo em sétimo e E Vasco Vasco em em oitavo. oitavo. E agora virou G7, né? Tá confirmado que virou G7, então provavelmente tem o Bahia aí que também pode capengar, mas se bobear, rapaz, se o Bahia bobear, tá arriscado nós temos os 4 grandes do futebol carioca na Libertadores. E mudou o técnico do Bragantino agora, né? Mudou, foi o Mancini de novo, né? Voltou o Mancini lá. O Assim, Mancini é sempre o técnico que vai para time que está prestes a cair. foi que quer treinar o Fluminense, eu não sei. Hã? Ele falou que quer treinar o Não, Fluminense. já treinou, já. Então, mas já treinou o Bragantino? Não, isso eu não sei, não lembro. Se ele Então, treinou o mas ele Bragantino, falou, não não, lembro. Deve ter treinado. a intenção dele é o Fluminense depois voltar o Renato Gaúcho pro Fluminense. Só se for para jogar futebol, né? Alguma coisa assim. Né? Renato, do jeito que ele saiu lá, cara, eu acho que é muito difícil, ainda mais se entrar a tal da SAF lá, que agora, inclusive hoje. Não, eu vou deixar para falar isso, porque eu tenho um Tá, pouquinho de Libertador para falar. tá. Porque nessa questão também da final da Libertadores, é, deixa eu achar aqui. Pô, entrou a tela aqui no meio da transmissão aqui, mas tá beleza. Por isso que às vezes eu tô aqui, tô raciocinando e tendo que olhar aqui a transmissão, mas Várias acho que coisas. os espectadores já acostumaram já, né? O Ricardo é meio leso da cabeça, porque não é, que eu estou fazendo 3 coisas ao mesmo tempo aqui. Tá, eu estou falando e dou uma parada porque aconteceu alguma coisa aqui. Mas, se tratando antes da gente entrar no Brasileirão, essa questão também de mexer, né, nessa tabela aí do G7, transformar em G7, abre essa perspectiva de nós termos aí, acho que pela primeira vez, né? Se acontecer, se o 4 Bahia, clubes do Rio. se quatro times do Rio na Libertadores. O pessoal já zoou muito o Vasco, né? Porque o Vasco não foi para o Mundial, já foram os 3 para o Mundial, o Vasco não foi. E se o Bahia começar a tropicar, que agora ele está só 2 pontos na frente do Fluminense e do Botafogo, o Vasco está atrás, porque né, que ficou um pouco mais atrás, está 5 pontos atrás, mas nada é impossível. Uhum. Botafogo pega o Mirassol, né? E aí a gente criou uma situação também que lá de Sul-Americana é capaz de, tirando os 4 times que vão cair, só um brasileiro não vai para uma competição internacional. Quem ficar ali em 16º, Mas são quanto? 20? 20. Caramba. Porque você fica um limbo ali, né? Uhum. Tem os 6 da Libertadores, aí depois vem o pessoal que vai para a Sul-Americana, e fica um vácuo ali de 4 posições Uhum. que você não vai para lugar nenhum. Você nem cai e nem vai para a Não Sul-Americana. disputa nada. Não disputa nada. Agora com essas alterações aí de disputa, o time brasileiro sendo campeão, não sei o que, blá, blá, blá. Mas foi bom pros clubes ou não? Foi bom, né? Porque, principalmente para o Santos da vida, assim, que agora tem uma perspectiva de, além de tentar correr do rebaixamento, tentar uma Sul-Americana, pelo menos, né? Pelo menos alguma graninha a mais que entra. Certo. Então mudou. Você vê como os dois se garantindo na final, abriu a perspectiva para várias outras perspectivas, né? Uhum. De dinheiro tanto para os dois quanto para as outras equipes que estavam lá na rabeira do campeonato também. Que tem bem abaixo pode. E bem abaixo. E para a gente encerrar Libertadores, Renato, o que você acha que pode acontecer? Então, estamos aí há menos de um mês, né? Então, o jogo é dia 29, hoje é 31. Então, estamos aí há menos de um mês
da decisão, a se confirmar a data, né, e o local. Dá para falar alguma coisa dessas duas equipes um mês antes da competição? Apontar favorito, qualquer coisa que seja? Ricardo, a gente for falar mesmo, você pega o próprio Andres Pereira, que foi ele que falhou naquele gol do Richarlison. Acabando o jogo, eu consegui concluir em gol, só o gol do Palmeiras. E depois esse Andres Pereira hoje tá no Palmeiras, que nem você falou ontem, jogou muito bem. E hoje ainda é 31. Então, de 31 para 29, faltam muitos dias ainda para essa grande final. Hoje, praticamente, o Plata está fora, que foi expulso contra o Racing. Ele está fora do jogo contra o Palmeiras. A questão toda, porque vai ser um grande jogo. A gente sabe que o Palmeiras é um time que nem se jogou no 3, jogou com 3 zagueiros e jogou para cima da equipe da LDU. Contra o Flamengo, eu acredito que vai ser diferente. Deve jogar os laterais, os zagueiros, os dois meias aqui e formar o. Deve jogar o Lopes e o outro atacante lá, Vitor Roque. Vitor Roque. E deve jogar os dois lá. Mas vai ser um grande jogo, você não tem dúvida. Onde que ele vai botar o Alan, esse menino que tá jogando pra caramba? Como é que ele vai encaixar esse menino aí? Aí que tá o problema. Ele vai enfrentar a equipe do Flamengo, não é questão que o Flamengo hoje em pé da LDU é bem superior à equipe da LDU. E eu acredito que ele coloca esse menino só no segundo tempo. Não vai colocar jogando, não. Primeiramente, Até por causa da porque, idade do menino para enfrentar uma final. até porque a gente tem a possibilidade da prorrogação na final, né? É, Então a gente pode ter prorrogação. Aí eu concordo com você. Eu acho que ele vai deixar esse menino para entrar no segundo tempo e depois ainda jogar uma eventual prorrogação. Porque realmente eu acho que o Vitor Roque, principalmente, ele não aguenta jogar prorrogação, não. Então, provavelmente ele vai tirar o Vitor Roque. O Flaco Lopes, eu acho que ele tem mais. Como ele joga mais parado também, né? Mas eu acho que ele ainda aguenta. o Flaco Lopes. O Flaco Lopes ele aguenta jogar um pouquinho da prorrogação. Eu não sei se vai ter prorrogação, mas é bem provável que tenha. Porque as duas equipes estão muito equiparadas. Eu acho que o Palmeiras aprendeu muito com a derrota no Maracanã. Acho que foi ruim para o Flamengo, né? Ruim não, né? Foi ruim ganhar? Não, não é que É. foi ruim ganhar. Foi ruim porque demonstrou ali um jeito de jogar. E ali, quem desequilibrou contra o Palmeiras no Maracanã foi o Pedro. O Pedro que desequilibrou o jogo. Ele participou dos 3 gols. Pois é. Então, assim, será que o Pedro vai jogar? Nesse um mês aí dá para recuperar o Pedro? É outra Para coisa que eu ia falar. fazer essa diferença aí? Não sei se o Pedro se recupera pro dia 29 para enfrentar a equipe do Palmeiras. Mas que nem você falou, o Flamengo tem um excelente pessoas que faz o tratamento com o Pedro, que nem você falou, pode botar uma tipóia nele e É, pode até participar do jogo. o departamento médico do Flamengo, se não for o É, melhor, é um dos melhores do Brasil, é disparado. aí a Então você gente. pode esperar qualquer coisa, porque realmente é um departamento médico muito eficiente. É que nem o Pedro, se o Pedro realmente voltar contra o Palmeiras, já não vai voltar naquele ritmo dele. Com essa parada dele que ele É, vai ter, já não é a mesma coisa, porque é um cara que não vai conseguir jogar 2 tempos. Se jogar 2 tempos, ele é que nem você acabou de falar do Vitor Roque. Não consegue, às vezes, jogar os 2 tempos. Mas o Pedro, se ele voltar, ele vai ter que ter um certo limite ali, com 15, 20 minutos, tem que tirar ele, colocar uma outra pessoa para jogar na equipe do Flamengo. Mas que nem você falou, Abel Ferreira é um grande técnico, já vem ganhando vários títulos pela equipe do Palmeiras, e mas vai ser um grande jogo. A gente espera que sei, não tem dúvida. possa ser um grande jogo e com bastante gols. Eu só não sei se eu vou assistir lá no Dudu, porque parece que eu não vou ser muito bem-vindo lá se eu for. O Bito mandou uma mensagem para mim pedindo para reservar a mesa. Pois é. Aí eu peguei e printei, né, o pedido do Bito, né, mandando mensagem para eu reservar a mesa lá. Mandei pro Dudu, ele nem respondeu, acho que nem visualizou, entendeu? Então, Eu não vou nem abrir. e ele tem essa tese aí de que eu não dou sorte com o Flamengo quando eu vou lá no lugar de bar, né, na estação. Então, eu realmente não sei se eu vou poder estar lá. Eu vou, assim, acho que amanhã eu vou dar um pulinho lá só para sondar, assim, É dia 29, viu? o humor dele, entendeu? Em relação a mim, porque eu não sei como é que vai estar, né? Aí, conforme for falar pro Bito, Bito, a gente vai ter que ir para outro lugar mesmo, porque ele falou que quando eu especulei isso aí, sábado passado, que a gente ia assistir, poderia, né, assistir, eu falei, ó, o Flamengo vai classificar e nós vamos assistir a final aqui. Aí ele falou, eu fecho.
vocês vierem aqui, eu fecho o restaurante. Eu não abro. Ele falou assim, eu não abro, se vocês vierem, eu não abro. E pior que aquele dia eu estava lá, né? Sábado passado, o Flamengo perdeu de novo, né? Então ele foi falou, tá agora. vendo? Sábado passado. Então ele fica assim, porque da outra vez no Flamengo e Palmeiras nós estávamos lá, e o Flamengo perdeu, né? O Palmeiras foi campeão. Foi aquele jogo lá da Anderson falha, né? Pereira aí que. É. Então, ele ficou com esse trauma lá, de Então, que desde quando aquela época ele já tá com esse trauma já já. tá com esse trauma lá. Antes ele já estava. Teve um jogo que o Palmeiras e o Flamengo estavam brigando, acho que foi em 2018 ou 2017 no Brasileiro, que o Palmeiras ganhou do Flamengo, só que naquela época o Flamengo ainda estava, né, firmando aquele timaço que Uhum. ia, ainda não tinha, né, o jogador lá, era que estava o Diego e tal, o Palmeiras ganhou. Foi assistir lá também. Aí desde 2017, 2018 por aí, ele já ficou com esse cisma comigo. E aí depois calhou do Flamengo perder para o Palmeiras na final lá de 2021, né? 21. É. É, e aí ele ficou com essa impressão aí de que eu não dou muita sorte quando eu assisto o jogo lá para o Flamengo. Mas eu, se eu fosse ele, eu deixaria se ele assistir o jogo. Então, porque não estava só eu, estava o Então, Bito, estava o Juan. isso é o pessoal vai muito desse outro lado, Ricardo, que acha que a pessoa foi assistir o jogo, que nem você. Você tricolor. Tá jogando Palmeiras e Flamengo. Infelizmente, você não vai torcer pro Flamengo. Você vai torcer pro Palmeiras. Mas a pessoa que Não, acha que você tá secando. sinceramente, aquele dia eu não estava, eu estava vendo o jogo mesmo de bobo. Inclusive o Bito cismou que eu estava torcendo pro Flamengo, inclusive. Até hoje ele fala isso. Aquele dia você estava torcendo pro Flamengo. O Juan também fala a mesma coisa. Juan é tricolor Tava também? quieto. O Juan é tricolor também. Então mas agora esse ano confesso para você que eu vou torcer pro Palmeiras. Tem nada contra o Flamengo. Uhum. É admiração pelo Palmeiras mesmo, que eu acho Não, Palmeiras, grande que... futebol. Pô, Agora, o que é bom mesmo é que, assim, com certeza vai ser um jogaço. Vai ser um nossa senhora. jogaço. E ganha o melhor, né? Como a gente sempre fala aqui, que vença o melhor, que estiver bem no jogo. Mas aí o que eu estava querendo tocar nesse ponto é exatamente isso, que o Flamengo ganhou do Palmeiras bem no Maracanã, fez 3 gols no primeiro tempo, graças ao Pedro, que pode não estar no jogo. Então, Uhum. provavelmente, aquela escalação E o Palmeiras empatou com o Flamengo. que Tava o 1-0, Abel... ele empatou. Depois o Flamengo fez os outros dois gols. Que foi 3-2. Aí no final, o Não, Gustavo. foi 3-0 no primeiro tempo, e depois o Palmeiras fez um gol lá, descontou no final do segundo tempo. Mas teve um gol do Vitor Roque, que pô, jogou por cima do goleiro. Você está confundindo os jogos aí. Ué, foi esse do Maracanã, porque ele cabeceou por cima do Rosca. Foi 3-2. Ele fez o gol de cabeça e depois o Gustavo Gomes fez Não, o Léo, foi 3-1 o jogo no Maracanã. 3-2, Foi o rapaz. quê? Tem 3 semanas isso. Será que eu estou ficando Ele maluco? tá maluco. O último gol foi do Gustavo Gomes, que foi até com a minha bicicleta, o gol dele. Mas o Flamengo não fez 3-0 no primeiro Eu tempo? acho que ele fez eu acho que o Palmeiras empatou. 1-1. Ah, tá certo, você tem razão, foi Tá isso vendo? mesmo. Acho que você É, acha que você é contra o Flamengo mesmo. é. Mas tudo bem, vamos lá. Não, pior que eu estava indo a favor do Flamengo quando eu Tati, você tem razão, é verdade mesmo. O Palmeiras empatou logo depois do gol do Flamengo. Foi. Aí depois o Flamengo fez 3-1. Foi isso mesmo. Aí o 3-2 no finalzinho, exatamente. Tava acabando o jogo já. Então, o. Mas é a equipe que você falou, o Palmeiras mesmo, 1-1, o Flamengo fez 3-1, o Palmeiras fez 3-2 dentro do Gustavo Gomes e se tem mais jogo, ele poderia ter empatado o Então, jogo. no segundo tempo, teve aquela coisa: o Palmeiras entrou no jogo, porque no primeiro tempo ele não achou o Flamengo engraçado, o Palmeiras começou um pouquinho melhor, mas coisa ali de 7 minutos e tal. Aí o Flamengo fez o gol. O Palmeiras meio que. Ah, tudo bem, voltou, empatou. Quando sofreu o segundo gol, reclamando daquela falta, que a gente mencionou aqui, né? Uhum. No início da jogada, e depois a falta do Pedro na sequência do lance Ah, na foi no entrada da meio área. que você falou que houve a É, falta. isso. Ele fez Lá a no falta início da naquele, jogada. esse fluxo aí que ele fez, né? Isso. Aí o Palmeiras, para mim, desandou quando o Flamengo fez esse segundo gol aí. Pela reclamação do lance Uhum. e também por estar em desvantagem no placar. E de novo o Pedro, né, uma jogada fantástica, desequilibrou o jogo de novo, o Flamengo fez 3-1. Foi. Então, aí que eu estou querendo dizer, o que o Abel, provavelmente, ele não vai repetir aquela formação que ele começou no Maracanã, porque o Palmeiras até começou bem, mas o Flamengo dominou o primeiro tempo lá. Aí no segundo tempo ele já mudou um pouco, tudo bem que o Flamengo estava com 2 gols de vantagem,
Mas aí o Palmeiras foi meio que superior. assim, tomando conta do Uhum. jogo, né? Certo. Ele não dominou o jogo assim também para ameaçar muito o Flamengo também, mas Mas teve um domínio melhor que o Flamengo. não, ele jogou muito melhor no segundo tempo. Certo. E aqui é o que eu acho que a gente vai ver nessa final. Por isso que eu estou tocando nesse assunto do jogo. Entendi. Porque aí que vai estar a questão das equipes parelhas, né? Entendeu? Vai estar bastante parelha essa situação das equipes lá. E então acho que vai ser nesse nível aí de muita qualidade, né? Você pega o meio-campo das duas equipes, cara. Quando você tem um confronto em que os dois meio-campos são muito bons, sem falar nas defesas, né? Que são a Carrascal e defesa do Flamengo. Arrascaeta, né? A defesa do Flamengo é mais sólida que a defesa do Palmeiras. Na defesa, acho que o Flamengo leva melhor. Os dois, Léo Pereira e Léo Aí Ortiz. no meio-campo, eu acho que ele equivale bastante. E aí no ataque, eu acho que o Palmeiras tem uma ligeira Tem. vantagem O em Lopes e o... função desses três jogadores estarem numa. E o Flamengo, em função dos desfalques, se o Pedro estivesse jogando, para mim ia igualar o ataque também. Mas sem o Pedro, né? E talvez sem o Plata, eu não sei se a Sul-Americana vai repor, né, a injustiça que foi feita com a expulsão do Plata, pelo menos deixando ele jogar, né, fazendo com que ele jogue Teve a um jogo que final. ele foi liberado para jogar, não Isso foi no sei se Brasileiro, foi no Brasileiro. foi o Plata. Eu não lembro qual jogador do Flamengo que foi, mas também foi uma expulsão injusta. E aí a CBF liberou o jogador. Eu não estou lembrado qual foi, mas foi um Ou jogador do foi o Bruno Flamengo também. Henrique, eu não lembro. E então, assim, vamos ver se a Sul-Americana tem esse mesmo senso de justiça, né? Para que o Plata possa jogar. Que eu acho que é muita injustiça não jogar. Mas é muito difícil. Não, de O repente, eu lado acho do. que vai depender muito da Tudo bem, súmula é do o lado árbitro. da. Um lado, porque você tem um jogador para jogar que não é questão que ele vai decidir o jogo. Porque o Plata ali faz muita falta o Flamengo ali, ele É, jogando. Mas a questão. Aí você vê a questão clube. Você pega o Palmeiras hoje pelo clube que tem, pelo valor que ele paga para os atletas. E talvez para ele não seja bom o Plata jogar, justamente por isso. Mas futebol é aquele negócio, é surpresa. De repente vão liberar o cara para jogar, o cara vai jogar e acabou. eu acho que seria muita injustiça punir o jogador duas vezes por um. Tem que ver o que está relatado na súmula. Se os caras realmente falam, não, foi realmente uma agressão ali na área genital ali do jogador, papapá, aí vai ser difícil. Mas, pô, não é possível que eles não tenham visto pelas imagens que não. Eu achei até que bateu foi no joelho, não foi Mas nem foi mesmo, não tinha como foi no joelho. nada para genital, não. Não pegou mesmo, ele bateu no joelho. Mas, bom, Mas pro vamos ver, né? Flamengo O foi que ruim, com acontece. 10 minutos. Mas Aí ali houve domínio, praticamente o Racing foi para cima. Aí, não, ele mudou o jogo completamente. Que eu acho que o Flamengo sairia vitorioso desse jogo, não fosse a expulsão, pelo primeiro tempo que pelo fez, que já primeiro tempo. mereceu sair vencendo o primeiro tempo, né? Uhum, E o segundo tempo, em função da da expulsão expulsão. do Plata, realmente aí complica mesmo. O Tiquinho está com a gente também, mais uma vez. Corrigiu aqui, falou que realmente foi 3-2, é isso mesmo, Heleno. Deu boa noite para a gente e desejou um feliz sábado, né? Feliz final de semana aí para você também, Tiquinho. Obrigado mais uma vez pela sua participação. E então foi isso mesmo. A memória que tá vendo a memória como é que tá me traindo? A gente vai falando, eu vou lembrando. Aí lembrei até da reclamação do Palmeiras lá no lance do pênalti lá, né? Certo. Mas que vai ser um jogaço, não tem dúvida nenhuma. Bom, Heleno, vamos passar para o Campeonato Brasileiro, porque tem muita coisa interessante para a gente falar. Eu estou até com a sequência aqui, eu não sei se eu vou conseguir colocar a arte no ar, mas antes da gente virar, eu vou mostrar aqui para você, o que eu falei para você aquele dia, Uhum. que na decisão do campeonato municipal lá, aquele dia lá no estádio, Afinal, na final, tinha lá um torcedor lá que estava muito bem vestido no campo, você está você já lembrado me falou. que eu comentei com você? Você até me mostrou. Te mostrei? Mostrei? Já. O E Bené. não é. É o Bené. Você pensou que fosse Não, o Bené. tá, tudo bem. Tô falando o caso da Labodiz lá. Beterraba. Eu vou mostrar a foto aqui, que ele falou, pô, você vai colocar a foto mesmo? Eu falei, vou colocar. Já era para eu ter colocado isso aqui na segunda-feira, né?
E se eu colocar aqui, ó, mandar um abraço aqui, estive lá. Olá, amigos. Nós tivemos uma interrupção no programa aqui. Culpa minha que apertei um botão errado aqui. E vamos retomando então a nossa transmissão aqui no Sportcast. Eu estava contando para a Helena aqui que no domingo passado eu encontrei com um torcedor muito bem vestido. Na minha concepção, foi uma das pessoas mais bem vestidas lá no gramado, né, do estádio João Avelar. E o Heleno estava tentando adivinhar quem era, tal. Mas aí eu mostrei a foto para ele. O Heleno concordou comigo que realmente a pessoa está muito bem vestida. Não é isso, Heleno? Até ele é tricolor, tem que colocar a camisa pra dentro. Então, vou mostrar. Aí ele perguntou para mim assim: mas é sério, você vai mostrar a foto mesmo? Tal. Primeiro ele pediu para tirar a foto. Eu falei: vamos tirar. Aí tiramos a foto. Eu fiquei muito lisonjeado, né? Pô, cara que eu gosto muito, né? Pediu para tirar a foto e tudo. Aí eu falei para ele: vou colocar essa foto lá no Sportcast. Ele falou: vai mesmo? Eu falei: vou, ué. Você tá vestido tão bem aí, pô. Olha lá, tá lá a foto lá do nosso amigo, grande amigo Beterraba, né? Gente boa demais, história aqui no nosso futebol também. E vocês estão vendo aí que tinha outras pessoas lá bem vestidas também. Inclusive quem você pensou que eu ia falar Eu pensei que fosse que ele. você pensou que fosse quem? Pensei que fosse o Bené. Você pensou que fosse o Bené, outro grande tricolor. O Bené tá nas imagens lá do título do Manchester, com a bandeira lá. Não sei nem, não tive com ele ainda. E coloquei o nosso amigo Bené lá, todo feliz da vida, comemorando o título do Manchester, com a bandeira nas costas e tudo. Fiz questão de filmar e colocar na edição final, né? Uhum. Beterraba, um grande abraço para você, meu amigo. Satisfação muito grande, uma honra, né? Atender seu pedido aí, de tirar uma foto com você. A gente fica muito contente. Como eu falei para você, Leandro, aquele dia no campo, eu fiquei muito feliz pela quantidade de pessoas elogiando o nosso programa aqui, Isso é bom. né? Pessoal dando parabéns. Eu sempre falando para eles que nós vamos melhorar ainda, né? Que a gente não Tendência é tá do melhor. jeito que a gente quer ainda. A gente sabe que Mas estão gostando, tá vai bom. melhorar. Eles estão gostando, então tá ótimo. Então, e o Beterraba foi um deles, então a gente mandou aí essa foto aí e fiquei muito satisfeito de encontrar com meu amigo lá. Mandar um grande abraço para ele, para todos, né, os nossos amigos lá dessa comunidade esportiva aí que a gente gosta tanto, né? Tantos amigos de longa e longa data que a gente tem aí no futebol aqui de Bananal. Então, Helena, agora a gente fala de campeonato brasileiro. Ontem nós já falamos, né, da vitória do Fluminense sobre o Ceará, numa rodada adiada em função, né, da Copa do Mundo ainda. Agora sim o Fluminense ficou com 30 jogos, como a maioria, né, dos times. Outros times ainda estão com 29 jogos, mas o Fluminense agora está com 30 jogos, como está o Bahia e o Botafogo, que estão brigando, e o Vasco, né, que estão brigando ali agora nessa faixa aí de Libertadores, né, principalmente de pré-Libertadores, porque acho que os 4 primeiros já estão praticamente definidos lá, mas a briga. Tem diferença muito do Mirassol pro quinto? Tem uma diferença ali que eu acho que é de 7, 8 pontos, que é uma Ah, diferença grande. E com a consistência que o Mirassol tá, o Fluminense tem confronto com o Mirassol. O Mirassol, aliás, tem confrontos bem, vamos dizer assim, complicados no sentido do que as equipes estão buscando. Ele é. enfrenta o Palmeiras, ele enfrenta o Flamengo, né? Ele enfrenta o Fluminense. Palmeiras e joga, acho que é lá o jogo, né? Do Eu Palmeiras. acho que é lá. Acho que os 2 jogos são lá. O Flamengo e o Palmeiras jogam lá. E o Fluminense também. O Fluminense já é aqui, né? O Fluminense Maracanã. teve aquele jogo lá, que anulou aquele gol lá de 30 minutos antes do arrumaram uma falta lá para anular o gol do Fluminense, acabou definindo o resultado do jogo. É por isso que eu falo, né? O Fluminense ganhou do Ceará com o coitado do Ceará, né? Que pagou o pato. Mas o Fluminense teve outros jogos também que ele foi muito prejudicado pela arbitragem. E esse jogo contra o Mirassol foi isso aí, né? Foi uma anulação do gol assim, absurda, né? E, Se e tivesse dado sequência, seria o gol do. não, saiu o gol do Fluminense. Ah, saiu o gol. Saiu o gol. O Aí, Fluminense fez aí o gol. anulou por causa dessa falta, Aí né? eles voltaram o lance, pô, quase 1 minuto antes, entendeu?
coisa que eu nunca tinha visto. Voltar tanto assim, lá como eles acharam que foi falta e tal, que para mim também não achei que foi falta, mas por voltar tanto tempo assim do gol, porque o VAR ele só entra no caso de, mesmo que tivesse ocorrido a falta, se o Fluminense tivesse levado vantagem e o Mirassol tivesse totalmente fora de posicionamento e tal. Uhum. Mas o Fluminense atacou pela direita, né, a bola foi roubada ali na Foi o intermediária Canóbio, não foi, Canóbio? defensiva. O Canóbio roubou a bola, né? E foi, segundo eles, teria feito a falta. O Fluminense construiu a jogada, mas rodou para cá, rodou para lá. Então o Mirassol já estava postado de novo. Então, em função disso, não cabe ter voltado tanto tempo assim para Uhum. anular o gol. E aí, com o Mirassol já postado ali na defesa, então, o Fluminense fez o gol, né? Conseguiu envolver eles ali. Então não foi uma jogada de contra-ataque que pegou o Mirassol, sabe, no Uhum. contra-ataque, com a defesa exposta, não foi nada disso. O próprio Então, time já tinha se o próprio time refeito assim, lá e a. refeito. Aí agora o Fluminense ganhou, né, também em função de uma sinalização errada do árbitro, de uma mão que não houve, e aí uma falta que o René cobrou e fez o gol. Então nós tivemos esse jogo no meio da semana. O Fluminense tomou o lugar do Botafogo no G6, que agora virou G7. Por causa dos dois, está E decidindo a Libertadores, por causa Flamengo e dos dois Palmeiras. estarem decidindo a Libertadores, exatamente. Então, O Lanús venceu ontem com o gol do Castilho, né? é, 1-0 1 a 0 também. em cima da A gente Universidade. estava aqui no ar ainda, né, quando, É, quando fez 1 saiu a o gol. 0 e acabou confirmando esse placar mesmo, né? Aham. É, então, eu, eu Você tá falando. apareceu uma mensagem aqui. Foi por isso que eu interrompi a transmissão sem querer, porque aparece aqui fica entrando notícias aqui no canto. Aí quando eu fui clicar para tirar a notícia, eu apertei o botão do interromper a transmissão. É aquela notícia boa. O Flamengo bate recorde de receita anual no futebol brasileiro há 3 meses do fim de 2025. Ou seja, o ano nem terminou e o Flamengo já bateu o recorde de receita Pra trás. anual, né, do futebol brasileiro. Não é só dele, não, do futebol brasileiro. Então, lógico que ainda vai entrar dinheiro da Libertadores, né? Vai Como ter seja, mais ainda. seja como vice-campeão ou seja como campeão, ainda vai faturar lá no. Se for para o Intercontinental, Vai vai melhorar mais faturar, ainda. então, quer dizer, vai ser uma receita absurda de novo, né? Pro Flamengo. Então, Leandro, deixa eu colocar a rodada aqui do brasileiro. A gente vai falando mais um pouquinho aqui, para que eu possa colocar a tela aqui do brasileiro. Tem que tirar a tela aqui do meu amigo aqui. Mas enquanto isso, a gente já vai ter o jogo de sábado, já começa com o Santos, né? Que está numa situação periclitante, como diria o outro. São duas equipes que jogam às 4 horas, né? É. Ah, rapaz, o que eu ia colocar era isso. A imagem não está muito boa, deixa eu ver aqui se eu consigo colocar. É, que tal os jogos aqui, tanto do Flamengo quanto do Palmeiras, até o final da temporada. Ué, só tá do Flamengo aqui. Que o Flamengo tá dia 1º, né? O Palmeiras já está no dia 2. Não sei se você falou que tinha dado aquele problema, que dia não estava conseguindo o jogo do Palmeiras, É. que é o último horário, né? Ah, 20 rapaz, e 30. ficou aqui só o jogo do Flamengo. Mas tudo bem, os jogos que o Flamengo tem pela frente. Vou colocar assim mesmo, Uhum. porque eu achei bem interessante. Essa tela aqui é uma tela do. Isso nem estava uma imagem muito boa, mas é uma imagem do Sport TV. E hoje eles apresentaram lá os jogos do Palmeiras e do Flamengo até o final da temporada. E eu achei que eu tivesse captado do Palmeiras e não captei, mas vamos por do Flamengo. Que aí você vê a trajetória do Flamengo até o final da temporada. Então, vou colocando para você aqui. Então, neste sábado agora, ele vai pegar o Sport no Maracanã, dia 1º de novembro, Uhum. amanhã, né? Amanhã. E depois ele entra em campo no meio da semana, no dia 5, contra o São Paulo, lá no Morumbis. Depois, no outro domingo, dia 8, ele joga contra o Santos no Maracanã.
depois pega o Sport de novo, porque esse jogo, né, é o jogo atrasado do Flamengo. Não Aí sei nem se o Sport queria vender o jogo aí, isso, outro tá campo. querendo vender o mando do campo e É, tal. Aí vai ser no dia 15 de novembro, que é aniversário do Flamengo, né? é sábado. Vai ser um sábado, e vai fazer esse jogo atrasado com o Sport. Aí depois, no dia 18, tem o Fla-Flu, com o mando do Fluminense no Maracanã. Depois ele joga em casa, é, no Maracanã de novo contra o Bragantino no dia 23. Aí vem a final com o Palmeiras no dia 29. Então o Flamengo vai Não, ter. mas e o Mirassol? Não, eu estou falando dos jogos do brasileiro antes da decisão eu vou falar depois, Ah, tá. tá? Ah, tá. E vem, Então, tá. Não. os jogos Uhum, antes da final contra o entendi. Palmeiras. Então ele vai pegar Sport, São Paulo, Paulo. Santos, Sport de novo, Fluminense e Bragantino. Aí ele joga contra o Palmeiras. Aí é o jogo que eu falei para você. A data de Atlético Mineiro e Flamengo é pelo brasileiro, E o jogo é ela lá no, em Minas, né? ela está constando como dia 30, ou seja, o dia seguinte à final da Libertadores. Tá. Obviamente esse jogo não vai acontecer. É óbvio que não vai acontecer, né? Só se a CBF for doida. O Flamengo disputando o Uhum. título e botar o time para jogar no dia seguinte porque tem o Palmeiras também, joga também no mesmo dia. Então, esses dois Dia jogos, 30, né? então, lógico que esse jogo não vai acontecer. E provavelmente vai ser o último jogo do Flamengo, esse jogo contra o Atlético, fora de casa. Mas vamos aqui pela ordem que está constando. Tá. Ainda não está alterado pela CBF, mas aqui já estava constando, data a ser confirmada, Certo. 30 de novembro. Depois, no dia 3 de dezembro, o Flamengo pega o Ceará no Maracanã. E no dia 7, É o último jogo. enfrenta o Mirassol fora de casa, o que seria o último jogo do Flamengo. Né? Então, provavelmente, o Flamengo vai fazer as duas últimas, sendo esse jogo do Atlético E do depois Mirassol. do jogo contra o Ceará, o Flamengo vai fazer os dois últimos jogos pelo brasileiro fora de casa. Sai para pegar o Atlético e para pegar o Mirassol. Aí são dois jogos perigosos. E o Atlético tá Só numa que o situação. Atlético também vai estar focado na final da Sul-Americana, né? Entendi. Então, porque o que vai acontecer? A Sul-Americana, a final dela, eu acho que é uma semana antes da Libertadores, né? Então o Atlético já vai ter jogado a final da Sul-Americana. E então, tanto o Flamengo quanto o Atlético estão em decisões, Certo. Eu né, tô das Copas continentais. sem a data aqui da E daqui Sul-Americana. a pouquinho eu vou verificar, mas de qualquer maneira esse jogo não pode acontecer, não tem como acontecer esse jogo do Atlético e Flamengo. O Mas problema que eu acho ruim aí para se o for Flamengo. alterado aí, provavelmente o Flamengo vai ter esse jogo com o Maracanã contra o Atlético. Tem que combinar com o Atlético Mineiro, né? Então, o ruim aí para o Flamengo é isso, né? Que ele, de qualquer maneira, você jogar fora contra o Atlético é ruim, disputando título e tal. Porque o Atlético vai estar tranquilão, porque o Atlético está brigando para não cair, né? Ele está ali naquela zona perigosa ali, que se ele cair muito também, se ele perder muitos jogos, o que o Flamengo tem que fazer é o Atlético se livrar de correr risco do rebaixamento e entrar mais relaxado nesse jogo contra o Flamengo. Porque se o E o Atlético Atlético entrar pega o correndo risco Internacional de lá, rebaixamento, domingo. então essa é a sequência de jogos do Flamengo. Entendi. Nessa arte aí. Infelizmente, eu achei que eu tivesse pego também do Palmeiras e E não conseguiu. infelizmente não peguei. Uma pena. Mas pelo menos dá para o pessoal aí, nossos amigos aí, flamenguistas, né? E os É, antes, né? Como se o diz. Flamengo tem jogos difíceis. São Paulo fora, Atlético fora, Mirassol fora. É. Dos 10 que Tem faltam, Fla-Flu, né? Fla-Flu. É clássico. Não adianta. É. Aí eu não vou falar pra você, Flamengo e Santos, é no Maracanã. O Santos ganhou de 1-0 lá. Ah, Mas mas o. aí já acho que é Mas. 3 pontos garantido pro Não, mas Flamengo. é clássico, cara. Não tem esse negócio, não. Não, clássico. Hoje em dia, né, infelizmente, eu detesto dizer isso, mas hoje não dá para falar que é Ah, clássico. mas futebol mudou Jogar com o do que tem Santos hoje em hoje. dia. O Santos de antigamente era totalmente diferente hoje do Santos hoje. E aí o pessoal fala muito em Neymar. Hoje aqui o Santos é dependente do Neymar. Mas só se for só analisar pro outro lado hoje, o É, Neymar hoje não está fazendo falta para o Santos. não tá. Só que para o Santos, o valor que ele investiu no Neymar é grande.
Então o valor é alto. E o Neymar tá até para ir embora. Com outro time aí, não se confirmar. Mas futebol é dentro do campo, cara. Deixa eu Flamengo. ajeitar uma outra arte que tem aqui também, que já está no Brasileirão. É uma arte diferente do que a gente está acostumado a apresentar, porque também é uma arte do Sport TV. Aí eu aproveitei lá e falei, Tá. eu vou colocar lá no programa lá. Espero que a Rede Globo não se incomode. O Hum. Sport TV não se incomode. Acho que não vai ficar bravo com a gente, não. Tô dando os créditos aqui, então não tem problema. Ó, no sábado nós vamos ter, vou colocar na tela aqui, só vou pedir desculpa para vocês que a imagem não está muito boa, mas pelo menos ela tá fácil aqui para a gente abordar, né? Tá mais fácil para eu lidar aqui também. No sábado, então, nós vamos ter Santos e Fortaleza. É um jogo, é uma ironia, né? Porque há 2 anos atrás, o Santos na Vila Belmiro foi rebaixado perdendo do Fortaleza, Caramba. naquela última rodada do campeonato do ano retrasado. E hoje, amanhã, melhor dizendo, né? O Santos pode decretar, não vai ser o rebaixamento confirmado, mas ele pode, Secretário uma, do Fortaleza. pode decretar o rebaixamento do Fortaleza, assim, porque vai ficar matematicamente quase impossível do Fortaleza não cair se perder do Santos. Então é tipo uma vingançazinha maldosa, né? Mas O Fortaleza hoje está na qual colocação? É o penúltimo? o Fortaleza acho que está em antepenúltimo, né? O último é o Esporte. Sport. Depois vem, acho que o Fortaleza está em 16º. Daqui a pouco eu vou passar aqui o banner aqui com a classificação. Eu acho que é o Fortaleza, O outro, depois o Juventude, depois o Vitória. Mas não sei. não, o Juventude é o penúltimo, né? O Sport é o último, o Juventude penúltimo. Ah, o Aí vem o Juventude é o penúltimo, Fortaleza então. e o Vitória, Tá. né? E nós vamos ter então Cruzeiro. Bom, vamos falar aqui do Santos, Eliano. Provavelmente o Neymar volta nesse jogo aí. Contra o Fortaleza. Provavelmente. E É porque depois o da, Santos, o depois da Santos, o decepção. Santos tem que vencer. Se ele vencer, praticamente rebaixa o Fortaleza. Se ele vencer, matematicamente, as chances matemáticas do Fortaleza vão ficar bem remotas de escapar, principalmente se os times lá de cima, porque o Santos, que é o primeiro da zona de rebaixamento, vai se afastar dele. O primeiro fora da zona de rebaixamento vai se afastar mais dele. Se as outras equipes vencerem também ali, que estão junto com o Santos, Internacional, aí vai praticamente decretar o rebaixamento do Fortaleza junto com o Juventude, junto com o Sport, se essas equipes perderem também, né? Que o Cruzeiro pega o Vitória, cara. Então é exatamente isso. No sábado, o outro jogo é esse. Mas eu queria saber de você de Santos e Fortaleza antes da gente entrar em Cruzeiro e Vitória. Ô, Ricardo, o Santos é uma grande equipe. Que nem você falando, o Neymar voltando, não quer dizer que o Santos vai melhorar. Porque o Neymar, com essa contusão que ele teve, uma contusão grave que ele teve, e o Santos vem jogando muito bem sem o Neymar. E o Fortaleza, pela equipe que ele tem, que não é tapar na posição que ele está hoje, na parte de rebaixamento, mas eu acredito que o Santos vence o Fortaleza lá na Vila Belmiro. E praticamente, que nem você falou, o Santos vencendo praticamente o Fortaleza. Acho que a situação crítica que o Fortaleza hoje já é o primeiro, o segundo, o terceiro, está lá abaixo do lado do Vitória, só que está o Fortaleza, né? E acredito que com esse placar, se o Santos vencer, praticamente o Fortaleza será rebaixado. Eu acredito que o Santos vence o Fortaleza lá na Vila Belmiro. Cruzeiro e Vitória. O que você acha que vai rolar nisso aí? Cruzeiro que ele está disputando, tem chance ainda do título. Tanto o Flamengo, que ele tem um jogo a mais que Flamengo e Palmeiras, mas a questão toda, acho que é 5 pontos para um, 4 para o outro. Mas o Cruzeiro está na briga. Se o Cruzeiro vencer, para ele é bom que se ele vencer, não. O Cruzeiro vai vencer o Vitória. Muito difícil o Cruzeiro perder para o Vitória lá em Minas. Então, eu acredito que o Cruzeiro vence o Vitória aí, diferente de uns 2 gols aí pro Cruzeiro lá. E com a situação do Caio Jorge, eu não sei se ele foi suspenso ou já cumpriu a suspensão, o Caio Jorge. Acho que já cumpriu, né? Já cumpriu. Acho que já cumpriu. E o Caio Jorge, pela situação que ele vem jogando hoje, praticamente está sendo. Já tem clubes interessados, mas o Cruzeiro não quer vender ele justamente por causa da Copa do Mundo.
Mas o Caio Jorge vem jogando muito bem. E o Caio Jorge foi jogador do Santos, né? Foi. As revelações do Santos lá. O Vitória, você acha que, em que pese aí, está tentando alguma coisa ainda? Mas é muito difícil escapar, né? Muito difícil. O Cruzeiro tem chance ainda aí, se ele não pode perder ponto dentro de casa. E o Santos também não pode perder, que ele tá jogando dentro da Vila Belmiro, que nem aconteceu, perdeu pro próprio Vitória dentro da Vila Belmiro, 1-0, um gol de pênalti. Mas é que a gente fala, o Santos joga dentro de casa contra o Fortaleza, mas o Santos precisa vencer por causa da situação do Santos mesmo na tabela do Campeonato Brasileiro. Porque se ele perder, aí já iguala para o Sul, ele perdendo, o Vitória perdendo, vai ficar a diferença, vai ficar mínima de um para o outro. Mas o Santos já tem jogos difíceis ainda. Tem o próprio Palmeiras, então 2 jogos contra o Palmeiras ainda, né? É. Mas, independente disso, o Santos precisa vencer para ele se distanciar do Vitória perdendo. Se ele tem 1 ponto, não sei se ele tem 1 ou 2 pontos a mais que o Vitória. Se ele tiver 1 ponto, ele passaria a ter 4. E o Vitória perdendo ficaria com 4 na frente. O Santos ficaria com 4 pontos na frente. Mas eu acho que é isso aí. Acho que o Cruzeiro vence o Vitória e o Santos vence o Fortaleza lá na Vila Belmiro. O outro jogo tem o Mirassol e Botafogo, né? Uhum. Flamengo e Sport. O Botafogo acho que empata com o Mirassol lá. Você acha que o Botafogo consegue empatar com o O Mirassol? Botafogo empata com o Mirassol lá. Não, o jogo que o Fluminense foi aquele lance, foi o gol, né? Que anulou o gol do Fluminense, É. que era jogada normal, mas acabou acontecendo, o Mirassol acabou sendo beneficiado. Mas eu acredito que o Botafogo consiga um empate com o Mirassol lá na casa do Mirassol. E o Flamengo com o Sport? O Flamengo daqui pra frente é só vitória. Não adianta. Não pode pensar em nem empate. Já empatou muito. Os empates que o Flamengo teve com o Vasco, com o Cruzeiro, com o Grêmio, derrota pro Bahia, derrota pro Fortaleza. Então, de 15 pontos, o Flamengo ganhou 3 pontos, cara. Então, perdeu 12 pontos. Então, o Flamengo daqui para frente é só vitória, porque o Palmeiras tem uma vitória a mais com ele e 1 ponto a mais. Então, o Flamengo tem que vencer o máximo que puder para que possa chegar até ser o campeão brasileiro, dependendo do resultado do Palmeiras ainda. Que ele possa, que ele possa até ultrapassar a equipe do Palmeiras. Que o Palmeiras também vai pegar uma baba aí também. O nosso amigo Chiquinho entrou na parada aqui, ó. Tô na área. Boa noite, Chiquinho. Espero que você tenha visto a gente falando aqui, né? De você aqui. Antes de entrar no ar, ou então, melhor, a gente falou muito mal dele aqui, né? Então, melhor ele não ter visto, né? Chegou aqui, grande abraço, meu amigo Chiquinho, tudo de bom aí. E por fim, Eliana, no sábado, Corinthians e Grêmio. Sábado? Não é sábado? Não. Já falou o Corinthians e Flamengo. Grêmio já é. Ah, então São 4 vocês jogos no fizeram. sábado. O Corinthians não. O Corinthians é 2, 4, 6. Corinthians é domingo, 4 horas contra o Grêmio. Não, tá certo. Eu que tô. É porque a arte tá junto aqui e Uhum. acabou me enganando aqui. Que esperar, acho que é difícil pro Grêmio, né, Léo? O Grêmio levou aquela derrota pro Bahia. Acho que o Bahia foi 4-0. O Bahia venceu o Grêmio por 4-0. Um resultado inexpressivo também, 4 gols. E o Corinthians é um grande time. O próprio Depay, não sei se o Depay deve jogar contra a equipe do Grêmio, né? E tem o Garro também, que é muito bom jogador. E esse menino lá tem um menino do Corinthians lá que tá fazendo gol pra caramba lá. E pelo andar da carruagem, o sistema do Corinthians hoje, ele tá sendo muito. Acho que é o número 1 lá do Corinthians em matéria de conclusão de lances, que para ele é fácil ele fazer o lance. Não quer dizer que ele fácil para ele, mas tem um outro atleta também. Mas eu acredito que o Corinthians vença o Grêmio lá na Neoquímica Arena. Deixa eu ajeitar aqui a arte para outra. Agora sim, né? Com os outros jogos do domingo, eu acabei Uhum. me confundindo aqui por causa disso. Eu estava sem olhar aqui a visualização, inclusive
passar aqui é, a questão ali dos horários dos jogos, né? Então, Santos, Fortaleza, Cruzeiro e Vitória vão ser às 4 horas da tarde amanhã. Mirassol e Botafogo vai ser às 6 da tarde. E Flamengo e Sport às 9 da noite, do sábado. Isso. Conforme a Eliane bem colocou aí, Corinthians e Grêmio é às 4 da tarde. E agora também às 4 da tarde nós vamos ter outros dois jogos, Bahia e Bragantino e o Ceará contra o Fluminense, Eliane. Da Bahia contra o Bragantino, que o Bragantino está tropicando direto. O Bahia, ele perdeu o último jogo por São Paulo por 2-0. O do Luciano e eu acho que o outro foi o Bobadilha que fez o gol. E o Bahia joga dentro de casa agora. Vai pegar a equipe do Bragantino. Dificilmente o Bahia, com essa derrota que teve o São Paulo, eu acredito que o Bahia deve vencer a equipe do Bragantino. O Bahia hoje se encontra na quarto, quinto, sexto, sétimo e está em oitavo. O Bahia acho que é o oitavo colocado, né? Acho que o Vasco é o Vasco. Não, o Vasco é o oitavo. O Bahia bobear tá abaixo do Vasco, então. Porque se tem o Fluminense na quarta. Não, o Fluminense tá na. O O Fluminense Fluminense tá na sexta. tem sexta. Sexta. O São Paulo o Botafogo na sétima. O Vasco na oitava. Então o Bahia deve ser o nono colocado, então. E ele precisa dessa vitória para ver se consegue chegar no sétimo aí, no sétimo colocado aí, para classificação para Libertadores. E eu acredito que o Bahia não perca do Bragantino justamente por causa disso, que ele tem a chance ainda de ser um sétimo colocado para disputar Libertadores. E Ceará e Fluminense, acredito que infelizmente o Fluminense não vence o Ceará lá no seu campo. Tem aquele atacante dele que é perigoso, que é o Pedro Raul. E o Fluminense é uma grande equipe, mas o Ceará jogando dentro de casa, com a própria torcida, também precisa fazer pontos, justamente pela situação que ele está lá embaixo também, o Ceará hoje. E ele vencendo, o Fluminense hoje está na sexta colocação. Praticamente, se ele perder, praticamente a situação dele, se o Botafogo empatar, acho que o Botafogo está mesmo número de ponto, Fluminense e Botafogo, tá, o número de ponto é igual. Se acontecer do empate do Botafogo e a vida derrota o Fluminense, o Botafogo passa Isso, o passa o Botafogo fica Fluminense. na frente, é. Entendi. Eu acredito que seja isso aí, cara. Eu acho que o Bahia vence o Bragantino e o Ceará vence o Fluminense. Lá no Campo Ceará. Todos os resultados que você falou, o único que eu discordo é esse do Fluminense aí, que eu acho que vai dar empate. O outro jogo aí também, né, no domingo, né? Aí já vai ser sair da tela aqui, rapaz. É tanta tela que eu entro que sai aqui. O jogo Internacional e Atlético Mineiro vai ser às 6h30 da tarde, assim como Juventude e Palmeiras. Eu não acho certo, rapaz, nessa coisa do campeonato aí. Ó, Juventude e Porque Palmeiras o Palmeiras jogou um dia depois do Flamengo, né? Mas eu não acho certo o Palmeiras jogar. Mas o Juventude e Palmeiras acho que é 8h30. Aqui tá 6h30. 6h30 da tarde. 8h30 tá Vasco e São Paulo. O Vasco é o último jogo, então só eles. Isso. Inter e Atlético, o que vai rolar? É a briga que tá aí, né? A briga dos dois aí que não pode facilitar, né? O Internacional jogando dentro de casa contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, que nem você falou, na situação que ele está na disputa da Sul-Americana. Mas o Atlético Mineiro tem um grande time. Você pega Scarpa, você pega Hulk, você pega Bernard, o próprio Arana lateral ali. Tem um goleiro do Everson, do Atlético Mineiro. Então o Atlético tem o próprio do Atlético Mineiro, você tem o próprio Dudu, né? Dudu, Rony. Então a equipe do Atlético é uma grande equipe para enfrentar a equipe internacional. Mas o Internacional jogando dentro de casa, pode ser até que dê um empate nisso aí, cara, entre Internacional e Atlético Mineiro, lá no Sul. Juventude e Palmeiras. Juventude é um time que tá mal, né? Tá praticamente rebaixado, mas é um time enjoado. O Palmeiras, depois dessa adrenalina toda de ontem, normalmente tem uma queda. Mas eu não acredito, não. Mas O Palmeiras vence lá e vence por dos 2 gols de diferença. O Palmeiras vence o Juventude lá no Sul. porque provavelmente vai jogar com time misto, né?
Não Mas acredito que vai o jogar. time misto do Palmeiras, segundo É time, melhor de qualquer. é bom. É pior que é verdade. É, e o último jogo, conforme a gente falou aqui, às 8h30 da noite do domingo, Vasco e São Paulo. Para mim, favoritismo do Vasco. Para mim, o Vasco vence o São Paulo. O São Paulo venceu o Bahia por 2-0. O Vasco jogando dentro de casa em São Januário, ele precisa vencer justamente para chegar na sétima colocação ali, que ele está na oitava colocação, né? É, Está em oitavo, então ele pode até chegar na sétima colocação ali. Deixa eu ver, sete, oito, é isso mesmo. Então ele pode até chegar na sétima colocação, ultrapassando o próprio Botafogo aí. Léo, então basicamente é isso. Chiquinho tá mandando um recado aqui, Hum. mandando um abraço pra gente, né, aquela coisa toda, e falando aqui que Ricardo tá secando o Flamengo. Que é isso, Chiquinho? Eu jamais faria uma coisa dessa, meu irmão. Não sei o que leva você a achar isso. É... Aí tá aqui, Ricardo fica secando o Flamengo. Você acha que eu seco o Flamengo, né? E, cara, O Chiquinho, pelo jeito, tá indo na mesma vibe do Dudu, sim, não sei. a questão de esse negócio de secar, eu não acredito nesse negócio de secar, não. Que nem o pessoal tá jogando na sinuca, pô, irmão, você tá me secando, cara. Não é possível, cara. Não tô assistindo a sinuca, agora eu tô te secando como? Você que tá toda atacada. Como que eu vou secar você, cara? Você que jogou mal, por isso que eu tô te secando. Aí, um jeito. Mas a questão de secar, geralmente é assim, cara, o pessoal que torce com outro clube, a intenção dele geralmente é ver um outro clube vencer. Justamente porque ele quer ver, às vezes, porque que nem você está aqui em Manaus. Geralmente aqui são os cariocas que são. É. Você sendo do estado de São Paulo, a maioria aqui é carioca. Então você quer ver, geralmente, você não quer ver. Você não quer que aquele time vença, porque se ele vencer, você vai ouvir certas coisas aqui em Manaus. Então, você torce por outro justamente por causa disso. Eu nem assisto tanto jogo do Flamengo assim, igual a pessoa pensa, porque como eu falei aquele dia, eu acho que eu dou sorte até, né? Eu não dou, não... Eu sou péssimo secador, como diz o outro, né? O efeito é o contrário. Aí eu acabo não assisto muito, mas quando o time está jogando muito bem, eu gosto do bom futebol, né? Então, o futebol que o Flamengo está jogando hoje, quando o Flamengo entrou naquela má fase de novo, tal, eu até não assistia mesmo. Mas quando o time volta a jogar bem e tal, pode ser o Flamengo, pode ser o Botafogo, pode ser o Qualquer equipe. Vasco. Aí eu gosto de assistir. Eu Uhum. acho interessante quando um time está virando a chavinha, está melhorando. Eu tenho assistido muitos jogos do Vasco, que eu tinha parado de assistir jogo do Vasco. Do Botafogo também, eu assisti bem pouco. Ano passado eu assisti quase todos os jogos do Botafogo. Eu gosto do time que está jogando bem, eu gosto de ver futebol bom, né? Aí às vezes eu não consigo nem ver jogo do Fluminense, quanto mais dos outros times. Então eu não seco tanto o Flamengo Não, se o não time. Fluminense que é isso? Você é Até tricolor, né? porque. Não, mas às vezes eu nem consigo. Tem jogos que eu não Mas você dá não para assiste assistir. porque a situação do clube que tá Às difícil. vezes para não me irritar, né? Quando eu estava lá com o Renato Gaúcho, às vezes eu falo, não vou me irritar hoje não, vou ver o jogo não, porque para não me irritar. Você falou que na final você vai lá no Dudu ver Flamengo e Palmeiras. Se o Dudu deixar, né? Se o Dudu deixar, eu não vou também fazer ele fechar o bar, né? Fechar o restaurante, né? Mas olha, eu tô falando aqui do Dudu, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou suspeito para falar, né? Porque a gente é pai, a gente é primo, mas eu gosto muito lá do. Eu acho aquele local fantástico. Eu já frequentava lá na época do André, né? Na época que era um trailer realmente. Agora virou um restaurante, né? Um local muito mais preparado. A comida do Dudu é uma comida muito boa. Mas o que eu gosto mesmo lá, rapaz, é das porções que ele tem lá. E lá é muito legal porque você pega uma porção, tem uma porção lá de 3 carnes, eu acho que chama. Então vem o filé de frango, vem calabresa, vem aquelas fitinhas de carne, né? Uhum. E batata frita, vem os molhos lá, que o Dudu com molho é muito forte também, vinagrete, são muito gostosos. E, cara, e ali você tá no local, dependendo da mesa que você. Normalmente eu sento lá dentro, mas o pessoal que fica ali fora, que senta naquelas mesas ali fora, pode estar de frente para o principal cartão postal de Bananal. Certo. Que é o que eu costumo dizer. A estação, ela é única. Nós temos prédios maravilhosos aqui, nós temos Uhum. Solar Valim, mas prédios assim, coloniais, igual nós temos aqui, as pessoas vêm no mesmo estilo em outras cidades. Certo. Agora, a estação é só aqui em Manaus, ela é única, então ela é assim como é a farmácia popular, né? Como era, né?
Hoje já nem tanto, porque infelizmente Foi vendido, né? não manteve, né? Uhum, Mas então, é por isso que eu falo, é o principal cartão postal de Bananal. Mais uma vez eu falo, quando a gente fala alguma coisa, não é para depreciar outras coisas, não. uhum. É só para enaltecer, porque a estação ela é única, ela é a marca de Bananal. Então ali no Dudu você toma um refrigerante, uma cerveja, né, uma bebida, conversa, bate papo, pô, de frente para o principal cartão postal de Bananal. Certo. E eu noto que as pessoas gostam muito, né? Uhum, O Dudu tem um público muito forte lá do pessoal de motociclista, né? Mas o pessoal de fora vai lá e fica encantado, fica lá olhando, uhum. conversa. E realmente as porções do Dudu, comi um sanduíche lá também, que fazia tempo que eu não comia. Eu passei o dia inteiro sábado passado lá. Caramba. O dia inteiro lá. Fui lá almoçar. E toda vez que eu vou lá acontece isso, né? Começa aí, bate-papo, eu vou almoçar, mas aí a coisa vai estendendo. Saí de lá à noite, né? Eu saí no intervalo do jogo do Flamengo. Eu vi que estava quase me batendo, o Flamengo estava perdendo. Mas você não vai fazer Flamengo e Palmeiras, você não vai fazer nada lá, não. Não, bom, o Bito pediu pra gente reservar uma mesa. Vamos ver se o Dudu vai reservar, né? Ver o que vai acontecer. Pode reservar o nome de outra pessoa, às vezes, né? Ele vai falar, não, já está tudo lotado já. Teve uma hora que ele falou, não, só pode vir torcedor do Flamengo. Não for do Flamengo, não vem. Vai, mas isso aqui é um restaurante, velho. É o cara que vem almoçar aqui. Uhum. Se bem que eu tava olhando, rapaz, o jogo é 7 horas da noite, né? Isso, Flamengo e Palmeiras? 7 horas da noite. Se não tá errado o local que eu vi, ou se tá com o horário de lá, mas eu não sei. Aí eu falei, nossa, cara, não vai ser à tarde, já vai ser de noite. E, e é um horário meio complicadinho, né? Assim, É, Imagina o cai no pessoal. sábado. Pô, o pessoal vai beber o sábado inteiro, né? Na comemoração, aquela coisa O jogo toda. cai no sábado, dia É 30. sábado, dia 30, dia 29, né? É 29, é. 29. E É então, pô, 30 é a domingo, é isso mesmo. ansiedade do pessoal só aumenta, porque imagina, um jogo 7 horas da noite. Aí se tiver prorrogação, que hora que vai acabar esse jogo? Aí vai acabar, é Vai acabar 7, quase meia-noite, 10. né? E se o Flamengo for campeão, aqui em Manaus com certeza a gente vai ter festa, igual teve, né? Vai ser. 4 anos atrás aí. Hum. Aí vai Agora, varar a mas, madrugada mas aí. se não ganhar. Porque se não ganhar, vai ficar um silêncio danado, né? Porque nós não temos tantos palmeirenses aqui em Manaus assim, né? O Iô às vezes faz um barulho por 10, mas nem tanto assim também, né? Nós O temos o Iô, Beto também o ali Iô da. mais é Botafogo, né? Mas O ele é. palmeirense lá mesmo O palmeirense é no é do zumbi, né? Zumbi. É, mas o Iô tem essa simpatia pelo Palmeiras também, né? Mas o Beto, né, Beto Cajuca ali é palmeirense fervoroso também. Não temos tantos palmeirenses aqui em Manaus, né? Uhum. Tinha o Gugu, né? O Gugu nosso primo, mas o Gugu virou Flamengo O Gugu era palmeirense? para o desespero do Zô, né? Quando era pequenininho. Mas aí a gente sabe como é que é O Zu era a palmeirense? pressão. O Zô era palmeirense, nossa, era fanático. O Gu era que? Flamenguista. Não, o Gugu era, agora é corintiano. Você imagina lá como é que não era. O Gugu, corintiano, Zô, palmeirense, zoador do caramba, né? É, palmeirense corintiano. Palmeirense corintiano. Mas lá na família do Gugu, deles lá, acho que era só o Zô que era palmeirense. O resto é tudo corintiano. Roberto corintiano. Acho que Até todos. o Daniel é corintiano. Acho que o Zé Daniel é corintiano. Se não fosse também, né? O outro não, o Diogo O acho que é Diogo, São o Diogo é Paulino. São Paulino, né? O Diogo é São Paulino. Então mas é a beleza do futebol brasileiro, né? Heleno, 8 horas e 17 minutos. Vamos despedir dos nossos amigos aqui, reforçando aqui o abraço pro Chiquinho, pro Tiquinho, pro Rafael. É, o Rafael sempre fazendo perguntas assim interessantes, né? Hum. Você não acha? Ou você tem. Ah, interessante. Vai jogar, o Flamengo vai jogar com 12, eu vou fazer o quê? Eu tenho que citar, ué. Não tem como falar, não, né? Aí depois o Palmeiras ganha com campeão com uma falha da arbitragem lá, e o que o Rafael vai falar depois? O Palmeiras jogou com 11, mas É, Helena, então a gente está terminando uma semana que foi muito legal. A gente, né, iniciou a semana lá com o título do Manchester, né, um brilhante jogo. Fizemos lá o nosso trabalho, né, de ter o compacto do jogo que está lá no canal da Gazeta TV no YouTube. Vai ficar rodando também na programação da Gazeta TV durante um bom tempo esse jogo, principalmente aos domingos. A gente vai ficar repetindo, né?
porque realmente é um jogo marcante, um jogo muito legal, que a gente teve muita satisfação de acompanhar. Parabenizar aqui a equipe, mais uma vez, né? A equipe do Manchester pelo título, nono título, já consolidando, né? Uma coisa que ele já era, mas consolida mais ainda, né? O Manchester como um dos tops aqui de Bananal, uma das referências do futebol da nossa cidade. E tivemos aí, né, um engrandecimento de outras equipes também ao longo da competição. A gente fica muito feliz em relação a isso. E deixo você à vontade, então, para dar o seu recado final, né, abordando aí nessa importância do campeonato municipal. A gente espera que muito em breve, né, tenhamos torneios aí. A gente pede para o pessoal dos times municiarem a gente com informação aí de amistosos, né, que eles fizerem para a gente poder falar aqui também, porque aqui o palco principal é para eles, né? A gente está aqui, a gente vai fala de tudo e tal, mas abre espaço para todos, né, os representantes de esporte aqui de Bananal, em todos os segmentos. E o pessoal aí que tiver os amistosos vão informando a gente aí para a gente falar aqui no Sportcast. Seu recado final então, Eliano Nogueira. É que nem você acabou de falar, todas as pessoas serão bem-vindas aqui para conversar com as outras pessoas que estão nos ouvindo. E deixar um abração também para o próprio Chiquinho lá, o Tiquinho, o Rafael, e que eles continuem sempre nos ouvindo, que na segunda-feira a gente estará aqui de volta, né? Mas eu queria deixar um grande abração para essas pessoas que nos ouviram nessa sexta-feira, né, dia 31 do 10. E deixo um abração para todas elas. Se Deus quiser, na segunda-feira a gente estará de volta aqui para comentar alguns assuntos não só do Campeonato Brasileiro, comentar da Libertadores, que vai ser dia 29. Tem jogo da Sul-Americana, tem jogo da Copa do Brasil. Então a gente vai comentar tudo aqui na segunda-feira. E se Deus quiser, a gente está de volta aqui na segunda-feira. E fiquem todos com Deus. E se Deus quiser, estaremos de volta aqui na segunda-feira. Valeu, Eliano. Meus amigos, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Na próxima semana a gente vai repercutir também outras competições aqui na cidade que aconteceram, que a gente não pôde, em função da prioridade que a gente deu para o campeonato municipal. Por exemplo, naquele dia aconteceu também o torneio de vôlei feminino lá na quadra. Eu vou estar detalhando aqui para vocês. Conforme for o caso, a gente traz aqui algumas pessoas também do vôlei feminino. Foi no domingo isso? Foi domingo. Ah, no E dia eu da achei, final lá. a Ana Amélia entrou em contato comigo e eu achei que ia ser nesse final de semana, sabe? E foi domingo, no dia da decisão do campeonato, então não tinha como eu. Teve Saí pessoal que falou, tá rolando um vôlei lá, tá? Eu falei, gente, pra mim não dá pra fazer tanta coisa ao mesmo tempo, não dá. Até por causa da memória do celular também, né? Que tinha que reservar para poder gravar o jogo, né? É muita coisa, né? E porque senão a qualidade da imagem, poderia até fazer, mas aí a qualidade da imagem cai muito, né? E é claro que eu quero fazer um futebol com a qualidade da imagem melhor possível, né? Isso aí leva a memória do celular toda, ainda mais agora que eu perdi a confiança no cartão de memória, aí que. Então não dá, então não deu para eu fazer o que eu gostaria, né, de fazer essa cobertura lá do vôlei feminino, mas segunda-feira a gente vai falar sobre ele aqui, vou ver algumas fotos, colocar aqui, ver se a gente conversa com algumas pessoas. É que o pessoal que conversa comigo fica com vergonha de vir aqui, né? A gente tem que dar um jeito de convencer as pessoas para elas irem perdendo a vergonha, Certo. né? Porque a gente quer trazer as pessoas para cá. Lembrando que agora a gente está abrindo a possibilidade também do pessoal gravar um vídeo e mandar aqui para fazer comentário, né, no Sportcast. O pessoal continua envergonhado. Mas uma hora o pessoal vai ficando mais familiarizado com isso, né? Para a gente colocar no ar aqui, porque a gente não quer ficar só nós falando, não. A gente quer interagir com as pessoas e vamos buscar as pessoas para participar do programa junto com a gente. Né? Quanto mais pessoas participando, pra gente é bom pra Quanto caramba. mais pessoas participarem, a gente está aqui para isso, para abrir espaço para todo mundo falar. Né? A gente vai falando do futebol local, né? A gente vai estar sempre mencionando aqui esse campeonato municipal aí que foi muito legal, tem muito mais coisa positiva, né, do que negativa. Negativa é quase uma coisa só, um episódio só. O positivo tem muita coisa, a organização foi muito boa, uma série de coisas. Então a gente vai falando ao longo dos próximos programas a esse respeito também, porque o futebol local, né, o esporte local é a nossa prioridade. Você tem alguma posição do campeonato de São José do Barreiro? São José do Barreiro eu estou acompanhando de longe, assim, Eu né? digo por causa da Vendo. chuva que tá tendo, eu não sei se vai
se vai ter. Eu vou dar uma olhada lá para ver como é que está a situação, para também colocar aqui, para a gente falar aqui também Entendi. e conversar com o pessoal de lá, entendeu? A gente não pode jamais esquecer aqui, a gente fala de futebol local, né? Que o Manchester foi o campeão sobre a equipe do Fecha a Porta. E não pode esquecer de deixar um grande abraço pro Tita, né? Porque o Tita Parabenizar eles também, que a arbitragem exatamente, que ele foi. que representou a arbitragem. E graças a Deus a arbitragem foi muito bem. Então a gente jamais pode esquecer do Tita, o próprio Missim, que é de Areias também. E deixo um grande abraço para ele aqui, se Deus quiser. Em breve ele estará aqui. Vamos ver se a gente faz uma entrevista com ele, Ricardo. Para a gente Vamos. passar aqui para a própria rádio. Transmitir para a rádio, o pessoal ouvir o que o próprio Tita está falando. Que se Deus quiser, para o ano que vem, ele deve fazer um. Que nem foi esse ano, ele pode fazer de novo e pode até pegar o campeonato de novo. Isso depende muito de. São três tipos de coisas que você tem que pegar, e hoje geralmente eles pegam pela mais barata. Mas Três orçamentos, quem três orçamentos. oferece o Mas melhor hoje, às orçamento, vezes, você compensa o orçamento, às vezes você pega mais barato, que esse barato sendo que não mais. vale a pena. Exatamente. Aí fica uma. Esse cuidado que tem que ter na licitação, porque não é só o preço, né? Você tem que ver também a qualidade que você está contratando. O cara, vai lá, vou dar um exemplo aqui, cobra 10, aí vai o outro lá cobra 5. Mas esse 5 é o cara que vai fazer uma arbitragem que é capaz de nem terminar o campeonato, É isso aí. né? Hum. Tanta confusão, né? O nível é baixíssimo e tal, então tudo tem que ser. É o que a gente fala aqui do quanto tem que valorizar a organização do campeonato desse. Né? Eu sou testemunha, independentemente de quem está ou não lá na prefeitura, a trabalheira que é para fazer um campeonato, que normalmente tem mania de criticar a prefeitura, não sei o quê, né? A gente Mais critica que outra coisa. mais critica que outra coisa. Em se tratando de futebol, eu sei, porque eu já passei por várias vezes, acompanhei, né, diretamente isso, por variadas administrações, também quando estive na Câmara também. Então a gente sabe a trabalheira que é, quanto custoso é para o município fazer um campeonato. Então isso tudo tem que ser valorizado, né? Tem que ser devidamente elogiado mas principalmente valorizado para quem quer que continue acontecendo. Uhum. Né? Então, mas aos poucos a gente vai repercutindo isso aí, por isso que eu vira e mexe eu elogio, né? Você elogia porque está Porque acontecendo bom mexe, para o município. exatamente. Quando a coisa Elogio, também está do outro elogio, lado, você exatamente. tem que comentar Tem o coisas que correto. não está correndo bem, eu como jornalista vou criticar. Agora no campo esportivo a gente vê a dedicação do secretário, a gente vê o empenho, né? As coisas acontecem. Então você tem que elogiar. Certo. Né? Independentemente de qualquer outro Uhum. problema ali, o que a gente não pode aqui é ser injusto, né? Então, quando tem que elogiar, tem que elogiar. Quando tem que criticar, a gente critica. Certíssimo. Quando tem que peitar, a gente peita também. É. Essa é uma característica que a Gazeta sempre teve e não vai mudar. Se tem uma coisa que nunca vai mudar, é isso. Nem pode, né? Nem, né? Mas assim, o que a gente não quer, acima de qualquer coisa, é ser injusto com quem quer que seja. E então merece elogios, tem que elogiar mesmo, para não cometer injustiça, e a gente tem que valorizar realmente as coisas boas, né? Que são organizadas e preparadas. E como eu sei o trabalheiro que tanto para você conseguir dinheiro, como para você fazer toda a logística, né? Contrata arbitragem, tem que ter esse cuidado de contratar uma arbitragem que seja confiável, né? Que não seja um xing-ling de arbitragem, né? Uhum. Uma pseudo-arbitragem por causa de preço. Então, todos esses cuidados tem que ter. E aí você consegue fazendo o quê? Você fazendo um edital, né, de contratação que possibilite isso, essas exigências Certo. que garantam um nível de arbitragem que não, a gente não vai se arrepender depois, né? Porque pô, beleza, o preço foi barato pra caramba, mas pô, olha o nível da arbitragem, olha o nível do árbitro. Às vezes o árbitro nem sabe. Aí o cara vai dar impedimento de lateral, você sabe que o cara não sabe nada, né? É mais ou menos por Que aí. acontece mesmo, o cara bate lateral, o cara dá impedimento, pô. Por aí você vê o nível. E o impedimento lateral não existe. Lateral é. Lateral não tem impedimento. Mas tá beleza, Leandro. Então, meus amigos, agradecer muito a audiência de todos vocês, parabenizar aqui mais uma vez o Manchester, grande campeão, parabenizar o Fecha a Porta pelo brilhantismo que fez no campeonato, o Nacional que fez um campeonato brilhante, todas as outras equipes, o Azurra voltando aí dentro do possível, sendo semifinalista, recuperando o campeonato, Telearte, né, sendo
uma equipe que não foi bem, mas uma equipe que já entrou também no hall aí de equipes de grande nível aqui em Bananal, as outras equipes, né, Juventude, Novo Nilos, Vila Real. Vila Real. Então, parabenizar a todos, porque todos eles ajudaram a brilhantar esse campeonato tão importante. Dito isso, meus amigos, muito obrigado mais uma vez pela audiência de todos e estaremos de volta aqui na segunda-feira repercutindo, né, tudo sobre o esporte local, o esporte regional, estadual e nacional e até internacional, né, dependendo. Semana que vem Só já tem comentando, hein, cara, Champions. que dia 4 já começa um programa com a Namíbia, né? Dia 4 tem estreia com a Namíbia, bem lembrado, Helena. Dia 4 de novembro teremos a estreia do programa da Namíbia Larcheira aqui, iniciando, né, a sequência de programas com as pessoas da nossa cidade, né, com assuntos que interessam a nossa cidade, a nossa região. E a Namíbia, o Sportcast foi o pioneiro, né, Uhum. da programação ao vivo. O da Namíbia não vai ser ao vivo, já está sendo gravado, Namíbia a partir das mas ele 14 horas vai dar 6 horas da tarde, dia 4. às 6 6 horas, horas da tarde. 18 horas, então. Isso. Então, e a Namíbia tem um público muito grande, sabe? Então a gente vai fazer uma transmissão agora, a gente faz do Sportcast aqui, só que ao invés da gente estar realmente ao vivo, vai ser ao vivo, mas com programa gravado. É igual as TVs, né, que você Certo. assiste, Uhum. novela, foi gravada, mas ela está sendo exibida ao vivo ali naquele momento. Foi gravada, É mas o que tá vai acontecer com o programa da Namíbia e vários outros, certo. porque eu não tenho condição de eu ficar, né, aqui fazendo o que eu faço aqui em toda a programação. Então, eu tenho que gravar Muita e coisa. aí apresentar a programação, né, gravada, a maior parte dela. Então, o programa da Namíbia, que a gente vai chamar Momento o Autoestima, vai ser o primeiro de vários outros que nós vamos fazer com pessoas voltadas aqui, né, da nossa cidade, na nossa região, com assuntos que interessam a todos. Tá bom? Obrigado pela lembrança, Helena, de falar no programa da Namíbia. Segunda-feira a gente detalha mais. E aguardamos vocês mais uma vez na segunda-feira com mais informações sobre o esporte, né, que todos nós gostamos tanto. Um grande abraço a todos e até lá, se Deus assim permitir.